Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é João Doria Neto e é com prazer que damos início à terceira etapa do nosso Fórum do Esporte LEAD, neste formato que nós temos feito, em formato virtual, das 18 horas às 20 horas estaremos aqui falando de esporte. Desde 2011, o LEAD, através do LEAD Esporte, presidido pelo nosso Lars Grael, vem defendendo o desenvolvimento do esporte brasileiro, uma ferramenta de transformação fundamental para os avanços do nosso país, como todos vocês sabem. Em 2020, o LEAD Esporte, sob iniciativa do Lars Grael, iniciou o Esporte Transforma, o movimento Esporte Transforma, uma iniciativa que visa incentivar o esporte como ferramenta de transformação no Brasil. Essa iniciativa se deu através de 3 eventos virtuais, transmitidos pela internet, para esse público do LEAD e em formato aberto para alguns convidados, esse sendo o terceiro encontro, onde a gente traz atletas, medalhistas olímpicos, gestores públicos, especialistas, uma abordagem profunda sobre o esporte no Brasil. Já abordamos esporte de base e saúde pública, investimento para o desenvolvimento do esporte, e hoje o tema central deste fórum é esporte de alto rendimento no Brasil. Duas boas-vindas a todos vocês que nos acompanham nesse início de noite e aos convidados que estão aqui conosco para este encontro de hoje. A Yane Marques, medalhista olímpica de pentatlo moderno de 2012, o Marcos Vinícius Freire, sócio fundador da Play 9 e medalhista olímpico de vôlei de 84, ex-CEO do Comitê Olímpico do Brasil e ex-CEO do Fluminense também, e o nosso ilustre Oscar Schmidt, palestrante motivacional. Não sei por que está isso aqui no seu currículo, Oscar, mas campeão pan-americano de basquete, o maior jogador de basquete que o Brasil já teve. Duas boas-vindas também aos nossos debatedores, o Nelson Artz, ex-tenista, presidente do Instituto Esportes e membro do comitê do LEAD Esporte, Marcelo Schneider, diretor da BYD e membro também do comitê do LEAD Esporte, e Hugo Passarelli Scott, conselheiro da Passarelli e também membro do comitê do LEAD Esporte. Claro, vou deixar aqui também minha saudação ao nosso sempre chairman e ministro Luiz Fernando Furlan e o Lars Grael, presidente do LEAD Esporte. Passando aqui rapidamente a dinâmica para vocês, para não me alongar muito e já passar a palavra ao Furlan. Cada convidado vai fazer uma apresentação inicial de até 10 minutos em cima do tema. A gente começa pela Yane, seguida do Marcos Vinícius e terminamos com o Oscar. Terminando a apresentação do Oscar, o Lars já dá início ao nosso debate, onde eu peço que vocês que estão nos assistindo mandem sua pergunta, observação, mensagem através da caixa que tem embaixo do player, citando o seu nome e sua pergunta. Dando prosseguimento aqui, sem mais delongas, já vou passar ao nosso chairman, Luiz Fernando Furlan, para sua saudação, que na sequência já passa ao Lars para dar início ao nosso encontro de hoje. Boa noite, Furlan. Boa noite a todos. Olha, não é fácil juntar um ramalhete de craques como nós temos hoje. E, Johnny, não existe ex-tenista, tá? Nem ex-esportista. O cara que é esportista... Já passo a quem escreveu o roteiro aqui para nós, viu? Está anotado, tenista, ou o que seja, mesmo o Oscar, que não acerta mais a cesta, ele continua sendo esportista. Olha, é brincadeira porque ele é meu amigo há tantos anos e nós somos vizinhos 2 vezes, aqui no Brasil e também em Orlando. Eu espero que todos vocês gostem e olha, a pessoa que eu mais estou admirando aí desse grupo é do pentatlo. Eu não sei se vocês já pensaram o que é ser pentatleta. Olha, eu conheço alguns, mas são admiráveis. Então, ganhar uma medalha na Olimpíada... Viu, Oscar? Você que só é do basquete, você fica fazendo troça que eu joguei vôlei, que vôlei não era bem um esporte assim de menino. Nós ganhamos muitas medalhas, vocês sabem, nós, Brasil. Então, sem mais delongas, passo para o Lars Grael, nosso craque, nosso mentor,
para que ele conduza esse terceiro encontro, que é, como já foi dito, preparatório para o nosso Fórum do Esporte mais adiante, quando a pandemia deixar. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, saudando o nosso chairman, presidente do LIDE, ministro Luiz Fernando Furlan, agradecendo as suas palavras, ao Johnny Doria, toda a equipe do LIDE, aos conselheiros do LIDE Esporte, Hugo Passarelli Scott, Marcelo Schneider, Neco Aerts. Aí eu concordo com o Furlan. Esse negócio de ex-tenista não existe, né? Porque nós, então, do mar, meus amigos de marinha, costumam ter uma máxima que eles dizem, tem 3 tipos de homens: os homens vivos, os homens mortos e os homens do mar, porque esses nunca morrem. Na verdade, tem um pouco de paixão nisso tudo, né? Mas quem pratica esporte, quem defendeu as cores do Brasil, o uniforme, dignificou essa bandeira, é um esportista para sempre, né? Então, eu acho que o Oscar, então, que tem todo o simbolismo, é o mais antigo aqui entre nós, mas é a imagem da raça, né, do atleta brasileiro. Então, hoje é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com o maior ícone do basquete brasileiro, ele que é do Hall of Fame, recorde, cestinha, grande palestrante, muito gente boa, o Oscar Schmidt. Marcos Vinícius Freire, Marcão, meu contemporâneo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 84, outra figura que soube se reinventar no mundo empresarial como um grande executivo, depois emprestando esse conhecimento à gestão esportiva. E Anne Marques, né? Primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha no pentatlo moderno. Como o Furlan disse, você tem que ser bom de 5 esportes ao mesmo tempo. Então, a Yane é um fenômeno e hoje também atuando intensamente no campo da gestão esportiva, lá no Recife, na Comissão Nacional de Atletas, na Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Bom, estamos aqui nesta abertura do terceiro encontro do 7º Fórum LIDE do Esporte, com o tema central do Esporte Transforma, hoje tratando da questão do esporte do alto rendimento. Esporte de alto rendimento que no Brasil nós sabemos muito bem de onde viemos, por onde passamos, lutas e conquistas, o Brasil ter sediado os principais eventos da humanidade. Começou lá com os Jogos Sul-Americanos em 2002, que captou os Jogos Pan-Americanos para 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, Copa do Mundo da FIFA em 2014 e chegando no maior evento da humanidade, os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos em 2016. Tínhamos uma expectativa muito grande de que o esporte no Brasil iria se transformar, se modernizar na governança, na gestão, e que o esporte pudesse ser democratizado, usado como uma ferramenta realmente de democratização da educação e uma ferramenta de saúde preventiva, melhorando a imunidade, os níveis de saúde do povo brasileiro. Mas ficamos muito aquém do que nós desejamos. Quando terminou a Olimpíada, deu aquela sensação de que a carruagem virou abóbora. O que o Brasil passou na Operação Mãos Limpas, o Lava Jato teve a sua ramificação no esporte e afeta a credibilidade do sistema, afetam os investimentos, mas independente de tudo que vem acontecendo, eu vejo com bons olhos. O Brasil, de alguma forma, evolui, passa por um processo de melhoria na governança, isso afetando todas as entidades superiores do esporte, o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes, agora o recém-criado Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, a própria CBF passou por uma transformação muito grande e chegamos nós em 2020, né, com a expectativa do desempenho brasileiro em Tóquio, quando veio essa tal pandemia. Paralisação no esporte global, no Brasil não foi diferente. Pela primeira vez, uma Olimpíada adiada por questão de uma pandemia. Então, dá para ver o grau
né, a magnitude do problema que todos nós passamos, mas o esporte agora começando a retomar, naquilo que chamam de novo normal. Será? O fato é que foram criando protocolos, fazendo bolhas, assim voltou a NBA, a Fórmula 1 também se reinventou com as suas provas sem público em arquibancada, assim como no futebol. Nesse fim de semana terminou o tradicionalíssimo US Open de tênis. Hoje mesmo, vendo a TV, já vi o Tour de France, né, acontecendo, e o Aberto de Roma também, da ATP. Então, muita coisa que foi acontecendo de lá para cá, e o esporte vai retomando, né, essa nova realidade, e onde a experiência de vocês aqui será fundamental. Então, eu queria passar a palavra para o primeiro, né, expositor que nós teremos aqui, começando por ela, Yane Marques, né, única medalhista olímpica de pentatlo moderno na América Latina, acumula ainda medalhas mundiais e bicampeã pan-americana. Após sua aposentadoria das competições, Yane atua como palestrante e secretária executiva de esportes do Recife, presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Yane, com você a palavra. Ladies first. Obrigada, Lars. Prazer enorme, minha gente, participar com vocês hoje dessa noite. Sou fera, gente que eu admiro demais. Eu queria ser aqui bem objetiva, fazer um apanhado um pouquinho para vocês conhecerem Yane antes do esporte de alto rendimento, Yane durante, Yane depois. Eu sou natural de Afogados da Engazeira, sou de uma cidadezinha lá do interior de Pernambuco. Hoje deve ter seus 40 mil habitantes. Vim morar em Recife com 11 anos, comecei minha história no esporte. Joguei vôlei na escola, depois migrei para natação, vivi minha história na piscina aí por 8 anos. Quando foi em 2003, foi fundada a Federação de Pentatlo aqui em Recife, e eu fui convidada para viver uma experiência nesse esporte que nem eu conhecia. O pentatlo, para mim, nesse momento, eu achava que era nadar, correr, pedalar e mais 2 coisas, né? Era novidade para a maioria dos brasileiros, mas o pentatlo compreende as 5 modalidades que eu vou dizer agora. A gente começa com a prova de natação ou esgrima, né? Esgrima, natação, depois a gente vai para o hipismo, com uma característica diferente, que a gente não pode conhecer o animal, é na hora, eu tenho 20 minutos para fazer um aquecimento com o cavalo e entrar na prova, e depois a última modalidade, que é um evento combinado, o tiro com a corrida, largada dada por handicap, quem fez mais pontos até esse momento sai na frente. A diferença dos atletas de pontos é convertida em segundos, enfim. A competição dura o dia todo, essas 5 modalidades, todas as valências físicas exigidas no corpo de um atleta são colocadas à prova ali naquele dia, e foi essa modalidade que eu consegui realizar todos os meus sonhos como atleta, né? Eu falo que eu sou eternamente amadora, se você pensar no sentido puro da palavra, de fazer por amor, né? Fui atleta profissional há muito tempo, vivi o esporte com muita intensidade, como a maioria dos nossos companheiros aqui nesse momento. O esporte foi minha vida por muito tempo, né? Dediquei 20 anos da minha vida ao esporte na condição de atleta. É uma vida de muita abnegação, de muito esforço, ainda mais se tratando de uma modalidade pouco difundida no Brasil. Precisei viajar demais para se criar um método brasileiro de se treinar pentatlo que não existia quando eu comecei a treinar essa modalidade aqui. Então, eu sou parte dessa geração que deu o start da modalidade aqui no Brasil, e graças a muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, um pouquinho de oportunidade aí que me foi dada e eu abracei, consegui realizar meus sonhos como atleta, né? Viajei o mundo inteiro, aprendi a falar outras línguas, culturas, né, que a gente vivencia, fiz muitos amigos no esporte, que tenho até hoje e quero ter para sempre. Então, o esporte foi e é, né, a minha vida agora numa situação um pouquinho diferente. E hoje, quando eu me aposentei em 2016, da minha carreira de atleta profissional, eu planejei muito isso, né? Durante a minha carreira, eu me formei em educação física e eu tinha planos para o futuro, mas eu sabia que eu precisava
aceitar os desafios que me fossem impostos. Ainda em 2016, eu fui convidada para assumir a subsecretaria de esportes aqui em Recife, né, carregando aí quase 20 anos de experiência como atleta e nenhuma experiência como gestora, mas muita vontade de trazer uma experiência prática, apaixonada, e de quem teve a vida transformada pelo esporte para dentro da política, para dentro da gestão pública. Essa experiência ela tem sido riquíssima, né? Eu tenho muito orgulho hoje de olhar para trás desses quase 4 anos de trabalho, de dedicação, de entrega, e ver que muita coisa vai ficar, que muitas vidas foram transformadas pelo esporte, mas a gente sabe que muitas vidas ainda podem ter potencial de serem transformadas. Aqui em Recife, a gente tem projeto desenvolvido de alto rendimento. A gente iniciou com o vôlei de praia, depois o atletismo, esporte com potencial, um bom custo-benefício, digamos assim, né? Aqui a gente tem praia, a gente tem uma faixa de areia favorável, a gente tem pistas e parques que favoreciam. Agora, em Recife, a cidade vai receber de novo um equipamento emblemático, que é o Geraldão, e nesse equipamento a gente está conseguindo trazer várias modalidades também com esse viés de esporte de rendimento, né? O esporte que exige do atleta que ele tem que treinar mais, que ele tem que dedicar mais tempo dele ao esporte, viver com muita intensidade e, naturalmente, se desvencilha de outros caminhos e vive essa experiência como atleta que é incrível. Poucas pessoas têm essa oportunidade e eu torço muito para que essas que tenham, abracem, né? A gente hoje vai trabalhar com badminton, com natação, com vôlei, com handebol, lutas, né? Basquete, futsal, ginástica, então todas essas modalidades com essa pegada de esporte de rendimento está sendo desenvolvida aqui em Recife como uma política pública. Algumas leis também foram emplacadas e aí a gente sabe, Iane vai sair da cadeira ou não se sabe, né? Mas na ocasião que isso acontecer, eu consigo deixar um legado de continuidade garantida. Pelo menos alguma coisa vai ter que ser obrigatoriamente continuada e isso é muito bom, né? Porque a gente sente um pouco, foi tanta energia que se gastou e tanta coisa dando certo, e a gente teme que as pessoas que nos sucedam possam não mais continuar o que a gente conseguiu desenvolver tão bem, né? Deixo essa contribuição. Trabalhamos demais aqui também com esportes que cuidam, projetos e programas que cuidam do envelhecer das pessoas. A gente trabalha o esporte participação, o esporte educação, né? Além de ser formada em educação física, eu tenho hoje o curso avançado de gestão esportiva, que é ministrado pelo Comitê Olímpico do Brasil. É um curso que tem uma aplicabilidade incrível, que tem me aberto muitas portas, hoje na condição de gestora. Continuo buscando me capacitar, aprender, e a gente que é atleta profissional, que foi atleta profissional, a gente só consegue fazer se for para mergulhar fundo, né? Mergulhar raso a gente não vai. Então eu estou nessa pegada, super dedicada nessa minha nova fase, nesse meu novo momento, né? Sou vice-presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, membro da Comissão Nacional de Atletas também, onde o Lars também faz parte e dá sempre uma aula para a gente nas ocasiões que a gente consegue participar de reuniões. Eu estou, muito feliz com essa oportunidade de estar perto de vocês, pessoas que eu admiro, que eu acompanho, né, e que tenho como referência, como modelo. E é isso. Acho que eu consegui dar um apanhado geral da minha carreira, as pessoas agora conseguem saber quem foi a Iane antes, Iane durante a sua história como atleta profissional. Realmente eu dediquei minha vida a isso. Esperei muito para viver o momento que eu estou vivendo agora. Iane esposa, Iane mãe. Eu sou a mãe da Maia. Maia está fazendo 9 meses hoje. Já está nadando. Comecei o projeto Olimpíada 2040 com ela. Vai ser apresentada todas as modalidades que eu puder apresentar e que ela possa viver uma experiência no esporte e aprender todos os valores e os princípios que o esporte ensina pra gente, na quadra, no nosso campo de atuação e que a gente leva para a vida. Prazer gigante, vamos continuar o nosso papo aqui, que eu tô louca para ouvir todos vocês e poder dar a minha contribuição ainda mais. Muito obrigada. Parabéns, Iane, muito bom, né? Só aumenta a nossa admiração, né, por toda a sua trajetória. Bom, dando agora continuidade, sequência às exposições, eu convido o Marcos Vinícius Freire. Marcão,
Economista com MBA em Marketing, medalhista olímpico de voleibol em 1984. Geração do Bernard, Bernardinho e tantos outros. Nos Jogos de Los Angeles. Marcão tem vasto histórico no esporte mundial, trabalhou em várias Olimpíadas e delegações de Jogos Pan-Americanos, foi CEO do Comitê Olímpico do Brasil no período de 2008 a 2016, comandou o time Brasil e também foi CEO de esportes do Fluminense Futebol Clube. E entre 2017 e 2018, numa outra reinvenção dele, ele é sócio fundador da Play 9. Marcão, com você a palavra. Boa noite a todos, obrigado lá pelo convite e ao Lide principalmente, eu acompanho o Lide há muito tempo, estou gostando de ver essa troca de mãos aí, João. Peguei lá atrás seu pai, fui na Bahia algumas vezes, mas agora a nova geração tomando conta, estou à disposição e gosto muito desse formato de conversa. Primeiro, também agradecer a companhia das feras que eu tenho aqui. Começar pelo Oscar, né? Porque pouca gente sabe, mas eu comecei jogando basquete. Antes de jogar vôlei, eu sou gaúcho, contar igual a Yane contou, né? Eu sou gaúcho de Bento Gonçalves. É quase o oposto do Brasil, lá do Pernambuco, da Yane. Sou eu lá na Serra Gaúcha, filho de militar. Meu pai rodou o Brasil inteiro aí trabalhando e eu, cada hora, estava num lugar. Quando aqui no Rio comecei, o primeiro esporte foi o basquete, no Fluminense. Depois mudei para Flamengo, já jogando vôlei, depois Botafogo, joguei em todos os times do Rio. E a minha história é um pouquinho mais longa do que a da Yane, né? Ela cruza com a dela, mas hoje estou com 57 anos. Em 84, junto com o Lars, fomos à Olimpíada de Los Angeles. Eu, com 20 anos, eu era o jogador mais novo, sou o mais novo dessa geração de prata que ele falou, né? Bernard, Bernardinho, Renan, Montanaro, Xandó, Amauri, Fernandão. É um timaço, Rui, né? Não dá para esquecer a primeira geração que virou do amador para o profissional no vôlei brasileiro. Claro que sem esquecer de quem fez isso, né? O Nussmann era presidente do comitê da Confederação Brasileira. O Braguinha montou o time da Atlântica Boa Vista e, junto com a Pirelli, bancava a seleção brasileira. Luciano do Vale botou na Record e na Bandeirantes esse jogo para a gente tentar passar o Oscar e a geração dele, que tinham sido a história do segundo esporte brasileiro. Foi a hora que o vôlei conseguiu ficar perto ali e se comparar com o basquete desse monstro e da geração dele, de tantos craques. Dali para frente, eu mudei para o Rio. Não entendi, perdão. Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas, não, comissão técnica não tinha isso, era Bebeto de Freitas, Jorge Barros, Brunoro e o Major Paulo Sérgio, preparador físico, que era lá da Escola de Educação Física do Exército, um timaço realmente, uma geração que mudou da água para o vinho o esporte brasileiro, que, como o Furlan falou, que veio jogador de vôlei, está comigo aqui, né? Nós temos 2 do vôlei para fazer a maioria na nossa mesa hoje. O Furlan falou, é um esporte que dali para frente foi medalha em quase todas as Olimpíadas. Logo depois do masculino apareceu o feminino, logo depois da quadra apareceu a praia. Eu tive a sorte de, depois da Olimpíada, ir jogar no exterior, tive uma experiência na Itália, na Europa, durante 3 anos, mas, coincidentemente, com o vôlei, o meu pai nunca deixou que eu parasse de estudar, né? Eu fazia engenharia lá em Porto Alegre quando eu fui convocado para a primeira seleção brasileira, fui transferido para o Rio, continuei fazendo engenharia, acabei formando em economia, e por isso me preparei para uma segunda, terceira, quarta, eu brinco que eu estou na 6ª profissão agora, depois de passar realmente por algumas reinvenções. Passei por 13 Jogos Olímpicos, 1 jogando e 12 trabalhando. Eu fui a 6 Jogos de Verão, como chefe da missão do Brasil em Sydney, Atenas, Beijing, Londres e Rio, mais uma jogando. Fui a 4 Jogos de Inverno, 3 da Juventude, né? Singapura, Nanjing e Innsbruck, e tive a Yane Marques como minha porta-bandeira em 2016, e tive nela também uma história, né? Quando eu assumi o time Brasil, eu fui voluntário durante 10 anos no COB, mas assumi quando a gente ganhou em 2009 o direito dos Jogos, e preparamos ali com o meu time, preparamos todas as modalidades. E a Yane foi meio que um test drive nosso de 2008 a 2012. Eu acho que a gente pode contar junto até essa história com o Coronel França, que era o treinador dela. O que a gente fez com essa menina? A gente testou muita coisa de bioquímica, de fisiologia. Eu lembro eu indo a Portland, pedi para a Nike montar uma bota para ela, porque ela montava a cavalo, ela chegou a montar de chinelo, montava de tênis, montava do que tivesse à disposição. E aí ela precisava de uma bota que adaptasse, porque
ela não contou, mas ela começou correndo de pé descalço, essa sem vergonha. Ela não queria nem tênis para correr também. Então, a história é muito legal, porque o que nós fizemos com a Yane foi o que nós apostamos no time Brasil de 2009 até 2016. Ela, graças a Deus, deu fruto antes ainda de 16. Em 12, ela ganhou a medalha, que é muito engraçado, porque a imprensa achou uma surpresa, e para nós não tinha surpresa nenhuma, ela estava tudo combinado. Ela veio, quem olhar lá o ranking, ela veio de 11ª, lá acho que em 2008, para 9ª, para 7ª, para 5ª, chegou em 3ª em Londres, e a gente sabia que ela ia medalhar, e foi uma alegria realmente aquele dia em Londres, da cara de surpresa dos otários que não acompanharam a vida dela de 2008 até 2012, e depois a alegria de poder dar a bandeira para mais uma mulher, carregar a bandeira, ainda mais ela no Rio, em casa, em 2016, ela entrou sambando, se divertiu demais naquela cerimônia de abertura. E com esses jogos, eu acho que eu tinha assim, muita experiência e consegui transmitir isso. Quando eu fui CEO do Comitê Olímpico, eu acho que a grande vantagem era a minha história como atleta, né? Quando você vai para a gestão, a história de atleta é importante para poder conversar, entender os problemas dos atletas. Mas eu fiquei 16 anos também no mercado financeiro. Quando eu voltei da Europa, eu parei muito cedo, parei com 28 anos, operei a coluna. Na verdade, eu fiz 6 cirurgias. Operei os 2 joelhos, o pé, o ombro, a coluna, tudo que tem direito, assim como a maioria dos atletas de alto rendimento, principalmente da nossa geração, né, lá, e Oscar, que passamos por cobaias, né? Primeiro aparelho de musculação, aquele negócio de usar colete de chumbo, aquele negócio de subir escadaria, que hoje não tem mais. O tênis, quanto mais fino era melhor, na verdade era pior, né? A quadra de cimento, o fulano deve ter jogado com aquele ASICS bem fininho e a quadra de cimento para quebrar o joelho e a coluna de qualquer um. Mas isso facilitou a minha conversa com os atletas. Depois de 16 anos no mercado, banco e seguradora me deu um respaldo executivo para assumir a função no Comitê Olímpico. E eu acho que realmente eu estava ali no melhor momento do Brasil e na melhor posição. Eu cuidei realmente de 2009 a 2016 do melhor time que nós tivemos, da melhor exposição, 14 patrocinadores, recursos dos 3 níveis de governo, todo mundo querendo apoiar a televisão, divulgando os nossos atletas, mas a gente soube fazer também, a gente soube aproveitar essa oportunidade, né? Nós montamos um plano estratégico de tornar e manter o Brasil uma potência olímpica. Nós fizemos isso de forma muito científica, com ciência de esporte, com treinadores estrangeiros, nos esportes que a gente precisava, nos esportes que a gente tinha no Brasil, como foi o caso do irmão do Largo, o Torben, a gente trouxe ele para dirigir a nossa delegação de vela, onde a gente não tinha, a gente foi buscar o Jesus Morlan na canoagem, a gente foi buscar no polo aquático, a gente foi buscar nos saltos ornamentais, no boxe, onde fosse, a gente foi buscar os melhores do mundo para ajudar os brasileiros. Quem não tinha também na América Latina adversários, a gente levou lá para fora, como a Yane falou, para estar no dia a dia, que é a parte principal, é a hora que você cresce, é quando você está no dia a dia com os melhores do mundo, né? Então, Hugo Calderano foi jogar tênis na França, o Marcos Vinícius foi fazer tiro com arco na Itália ou na Coreia, e assim a gente foi com todos os nossos atletas. O Thiago Braz, do salto com vara, foi morar na Itália com um treinador russo, que era da Izibaeva, que foi o maior medalhista da história do salto com vara no mundo. Então, esse tipo de coisa é entender o problema e a necessidade do atleta, foi que a gente botou para fora. Acabou a Olimpíada, eu mudei completamente de vida, pedi demissão logo depois dos Jogos, fui estudar no Vale do Silício, fui especializar em tecnologia, fui olhar dentro da NASA, fui fazer a Singularity University, que é uma universidade completamente fora da curva. Voltei para o Brasil e tive a oportunidade de trabalhar no único esporte que a gente brincava no COB, e continuam brincando até hoje, né? Que o esporte olímpico tem 42 modalidades e uma religião, né? Que é o futebol. E aí eu fui ser CEO do Fluminense, é uma outra história, vale um outro livro, eu tenho um livro sobre as nossas histórias, até aqui, sobre as nossas histórias esportivas. Eu escrevi um, que é esse aqui, que é o Resolva, que tem um monte de história de esporte, várias confusões de muitos atletas, com a orelha do Bernardinho, mas vale fazer um só sobre futebol depois, mais para frente. Nós estivemos juntos aqui, a Yane não, mas eu, Oscar e Lars, nas duas grandes leis que financiam o esporte brasileiro hoje, né? Lei Agnello-Piva e a Lei de Incentivo ao Esporte. Hoje o esporte brasileiro depende disso, quem está nos ouvindo e que não sabe como é financiado o esporte brasileiro, basicamente nessas duas, são os grandes pilares, a Lei Agnello-Piva
usando o percentual de todas as loterias federais e distribuindo para o Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, Comitê Brasileiro de Clubes, e eles distribuindo para os seus filiados. E a lei de incentivo usando o imposto de renda de pessoa física ou jurídica. Física, até hoje, a gente não conseguiu achar uma maneira de usar no Brasil. O número é gigante. Eu trabalhei em banco, conversei com muitos bancos, mas não conseguíamos até hoje usar esse número, que poderia ser um número que realmente mudaria o esporte brasileiro. Então, está muito mais ligado em empresa. Tem coisa a melhorar nessa lei. Ela é muito comparada com a lei Rouanet da cultura, mas ela tem algumas diferenças que prejudicam a captação desses patrocinadores para o esporte. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que eu queria mostrar para vocês aonde a gente passou. Lembrar que esse ano... primeiro, em 2016, eu escrevi uma coisa aqui que eu acho que é muito importante para a gente, para não esquecer. Nós desenhamos, sim, para quem não sabe, nós desenhamos, sim, um plano de legado para pós-2016. Lá em 2013, muita gente participou desse plano. Como é que ia ser usado o Parque Olímpico? Como é que ia ser usado o Deodoro? Como é que a gente ia pensar as cidades no Brasil? Mas 2014, 15, 16, a crise política principalmente, que veio junto com uma crise financeira, acabou jogando aquilo no lixo, uma troca de comando, né? De Dilma para Temer, de Temer para o novo governo. Aqui no Rio de Janeiro, de Eduardo Paes achando que ia fazer o Pedro Paulo como seu sucessor, acabou perdendo para Crivella, tudo que tinha sido feito para trás foi jogado fora, e até hoje a gente está ali patinando em cima de um Parque Olímpico maravilhoso, com uso desse tamanhozinho, né? Perto do que a gente planejou. Eu acho que nem 1% daquele parque é utilizado para o que se poderia usar, e não estou falando só em alto rendimento, estou falando em educação, estou falando em população, em usar socialmente, em usar para educar e usar alto rendimento também. Algumas exceções ali para o próprio Maria Lenk, onde está o Laboratório Olímpico, lá com 14 ciências que a gente fez, onde está o Instituto Olímpico Brasileiro, que a Yane falou que está estudando, foi um instituto que nós criamos lá em 2009, que é o IOB, Instituto Olímpico Brasileiro, para qualificar gestores, qualificar treinadores e transição de carreira de atleta. Mas eu acho que é importante a gente botar na discussão, né, Lázaro? Conversar com todo mundo que o legado tem que ser revisto nos 3 níveis de governo e a gente tem que chegar a alguma solução. E lembrar também que o 2020 é um ano, como você falou, de eleições, né? De eleições nos comitês, nas confederações, nas federações. Eu brinco sempre com a nossa geração, que eu acho que a gente deixou passar o nosso horário de tomar, o nosso ano de tomar conta dos lugares. Então, eu tenho incentivado as próximas gerações a não perderem essa oportunidade, se candidatarem, se colocarem à disposição do esporte brasileiro, sem medo daqueles cargos, porque nós precisamos ter gente boa nas posições importantes para melhorar o esporte do Brasil. Não adianta a gente pensar só na gente ou só no nosso resultado e jogar lá fora. A gente precisa mudar um pouquinho essa estrutura que a lei está nos proporcionando, mas faltam ainda candidatos para essa briga. O Comitê Olímpico agora está mostrando já pela primeira vez, eu acho que desde que eu conheço por gente, nunca teve mais de um candidato ao Comitê Olímpico. Dessa vez nós estamos aí com 3 fortes candidatos, eram 4 fortes, temos 3 fortes candidatos, um de situação mais 2 de oposição, e eu acho que a briga não vai ser simples. 2 medalhistas olímpicos em 2 dessas chapas, o que é também uma notícia maravilhosa para a gente, né? Então, estamos aí à disposição para responder e contar um pouquinho mais dessa história. Obrigado, Lar. Obrigado você, Marcão. Realmente uma aula que você nos deu. E agora, o nosso terceiro expositor, ele é, sobretudo, um campeão da vida. Oscar Schmidt. Lars, eu acho que o Marcão ele é atleta de pentatlo. Você viu quanta coisa ele já fez? Acompanhei bem essa trajetória. Realmente, o Marcão é um exemplo do chamado pós-carreira. Aquele atleta que termina o seu mais alto rendimento, muitos caem no esquecimento, buscam oportunidades que podem não surgir. Ele se reinventou como empresário, extremamente respeitado como gestor esportivo. Eu acho que inspira, né? Ele, como um farol, ilumina o caminho para gerações que vieram depois dele. Que vamos trazer ele para o Corinthians, hein? Não sei se ele vai... É boa. Ou não tem conserto? Eu acho que o futebol tem conserto. Essa é uma discussão boa também, né? A minha experiência no futebol não foi fácil. Eu cheguei lá baseado numa estrutura da Ernest Young e indicado com Red Hunter. Eu não conhecia nenhuma pessoa no clube, nenhum presidente, nenhum vice-presidente. Mas eu acho que tem solução.
mas tem que ser um caminho parecido com o que o Flamengo fez, né? Você tem que dar uma arrumada no financeiro, entender que vai ficar sem ganhar campeonato durante um pequeno ou um médio período, como foi o caso do Bandeira de Melo, que foi 5 anos sem ganhar nada, para depois arrumar uma década ou 20 anos de finais, que é o que o Flamengo vai fazer, com certeza, dali para frente, né? Muito bom. Muito bem. Bom, agora voltando ao nosso campeão da vida, ele foi campeão pan-americano, 32 anos dedicados ao basquetebol. Oscar Schmidt é reconhecidamente o maior jogador brasileiro de basquete de todos os tempos e já foi listado entre os 50 maiores jogadores da história do basquete internacional pela Federação Internacional, pela FIBA. Focado em passar o que aprendeu nessa trajetória, Oscar já realizou mais de 800 palestras e recebeu 4 prêmios Top of Mind de melhor palestrante do país. Muito gente boa. Oscar Schmidt, é com você. 1987. Vamos jogar um Pan-Americano nos Estados Unidos, em Indianápolis, onde os Estados Unidos nunca perdeu dentro de casa. Ou seja, vamos lá para ser segundo. Eu nunca entendi esse negócio de ser segundo. Aí fomos para lá, treinamos 3 meses para essa competição, 2 meses no Brasil e 1 mês em Houston, fazendo amistosos contra catados e americanos. Começa o campeonato, primeiro jogo com Porto Rico, adversário tradicional do Brasil, o jogo vai num pau danado, e no final a gente ganha de 1 ponto com o lance livre do Gerson. Ave Maria, quase perdemos o jogo. Segundo jogo, Ilhas Virgens. Ganhamos o jogo no último minuto, e o time não engatava. Terceiro jogo, perdemos para o Canadá, de 3 pontos. Já começamos a fazer conta, né? Se não ganhar o próximo jogo, nem classificamos para a fase final. Ainda bem que era o Uruguai. Ganhamos com mais de 30 pontos do Uruguai e vamos para a fase final. Um dia de descanso para jogar contra a Venezuela. A Venezuela, não isso que está aí hoje. Era um timaço a Venezuela. Eles tiveram jogadores jogando na NBA. Também mais de 30 pontos. Chegamos na vida, estavam os venezuelanos tudo assim. Ih, rapaz, vamos passar longe, tem semifinal aí. De longe, Caetano é baloncesto, hombre. É só 3 pontos, coño. Não é defesa, não é jogada, coño. A tomar no cu, rapaz. Se foder, você não sabe jogar, não sabe jogar essa merda. Vamos para a semifinal. Por que eu não estou mais na tela? Ah, agora eu estou. Vamos para a semifinal contra o México. Nós temos um alerta de palavrão aqui. Eu não esqueci de avisar. Eu vou falar alguns palavrões. Em vez de Quando fazer for o pipi, falar, fala baixo. Em vez de fazer o pipi, você sai da tela, você é expulso. Geralmente eu aviso na minha palestra. Eu vou falar palavrão, não se ofenda. Vamos para a semifinal contra o México. O México tinha uma geração muito parecida com a nossa, né? Apostavam no arremesso de 3. Tanto que o placar do jogo foi 136-119, sem prorrogação. Massacramos o México. E agora vamos para a final com os Estados Unidos. 3 dias sem jogo. E 3 dias sem jogo é um tempo enorme. Não chega nunca o jogo contra o time que nunca perdeu dentro de casa. Mas o dia chegou. Vamos para o jogo. A gente, no ônibus, parecia os boi que iam morrer. Chegamos no ginásio, estamos lá no vestiário, uma tensão nervosa que dava para sentir no ar. Dava quase que para tocar nessa tensão. Aí vai entrar o Arividal, eu geralmente imito o Arividal. Aqui não tem muito espaço para fazer nada, mas então eu imito o Arividal, que não falou nada. Falou, vão lá e joguem, eu não vou falar nada. Aí foi embora. Aí falou, pô, deve ser fácil mesmo. Aí começou o jogo, os americanos matando a gente ia pro ataque, tocou na cabeça. A gente vinha para defesa, o americano voava, enterra a bola, 20 pontos atrás, acaba logo essa porra, pelo amor de Deus. Vamos pro vestiário perdendo feio. Chegamos no vestiário, começamos a conversar entre a gente, né? Cadu, você está contente de tá perdendo de 20, Cadu? Eu não estou contente, Cadu. Solta essa bola, você quer furar o chão aí, porra? Fica tranquilo, Cadu. No Brasil, todo mundo já desligou a televisão. Joga tranquilo. E voltamos pro segundo tempo. Passa 5 minutos do segundo tempo, não acontece nada. Estados Unidos controlando o jogo, segurando a bola, 20 pontos. Acabou 14 pontos no primeiro tempo. Voltou para 22 no começo do segundo tempo. Um horror. Nosso medo era perder de 50. Mas aí o jogo começa a esquentar, tal, aí mete uma bola, mete outra, tal. De repente empatamos o jogo.
Olhamos no placar, puta, 12 minutos para acabar o tempo. Caramba, como é que ele vai segurar essa porra 12 minutos, caceta? Mas aí o jogo foi indo e a gente foi metendo bola. De repente eu inventei a marcação psicológica. Marcação psicológica é assim. O cara que você está marcando pega a bola, em vez de você marcar ele apertado, você dá 3 metros de distância para ele e fala, Estados Unidos inteiro está te vendo livre. Você não vai meter a bola, seu cagão, 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 o cara, a gente ia lá e pá, acertava as bolas. E com isso a gente vai chegando no negócio, passamos na frente. Aquele negócio de 12 minutos, como é que ele vai segurar? Passamos na frente. Comandamos o jogo. Faltam 30 segundos para acabar o jogo, todo mundo pulando do banco, o Silvio, que era o que pulava mais, falou assim, ô doutor, eu tô com uma afta, mas o Silvio tá de brincadeira, estamos ganhando pelo americano, você quer um remédio para afta, pô. A gente sacaneava muito o Silvio por causa dessa ingenuidade dele. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava treinando numa chácara no interior de São Paulo, e o Silvio, o Guerrinho e o massagista jogavam na loto. Era a quina. Não existia ainda a cena. Eles faziam a vaquinha, davam para o dono da chácara, o cara ia jogar lá no vilarejo, trazia o bilhete e ele guardava na carteira. No dia de ir embora, nós assaltamos a carteira do Silvio, anotamos os números, chegamos para o dono da chácara e falamos, quando o Silvio passar por aqui, fala que deu esses números para ele na quina. E o Guerrinha sempre colaborava com ele. Né? Os dois apostavam e assim ia. Não, os 3 apostavam. Nessa semana, o Guerrinha esqueceu de colaborar. E a gente lá no ônibus olhando os 3 vindo correndo para o ônibus, né? E eles vinham. Chegaram no ônibus, ganhamos na quina, estamos ricos. O Guerrinha falou, eu estou aí, né? Não, você não pagou essa semana, está fora. 2 horas de viagem, como a gente se divertiu. Ele e o Simão, lá na primeira cadeira do ônibus, fazendo planos com dinheiro, na Europa, carro novo, pagaram todas as contas. E a gente assim, orelha, orelha. Ele virava para trás, virava para o Guerrinha, né? Orelha, não pagou, se ferrou. E aí, chegamos em Jundiaí, sumimos todo mundo, ele foi direto na lotérica. 3 semanas sem falar com ninguém, depressão profunda. Acabou o jogo, choradeira geral. Acabou o jogo, a gente foi para o vestiário. Chegamos no vestiário de uma champanhe enorme que o nosso roupeiro roubou do vestiário americano. Pra vocês terem uma ideia. Vamos voltar para a premiação. Aí chegou o cara e falou, o hino do Brasil está em falta. A gente não tem o hino do Brasil, então não vamos entrar. Como não vai entrar? Não vamos entrar. Eu ouvi o hino americano ser ensaiado meia dúzia de vezes antes de começar o jogo. Agora, se não tiver um hino do Brasil, nós vamos daqui para casa. Os caras endoidaram. Onde é que vão pegar esse hino? Adivinha onde é que foram pegar o hino? No campo de futebol. Lá estava previsto ter o hino, mas tinha só um pedacinho, só a introdução. E aí a gente começa a cantar sem o hino. Sabe o que eles fizeram? Botaram a introdução de novo. E aí, essa foi a história uma conquista incrível. Tenho certeza que todo mundo sabia onde estava quando viu esse jogo. Porque esse jogo, modestamente, mudou a história do basquete. Até aquele momento, era proibido quem jogasse na NBA jogar uma Olimpíada. Proibido. Se você jogasse, nunca mais você jogava na seleção do seu país. Eu fui para lá em 84, me draftaram, eles me queriam muito, né? 6º round. Escolha 138, imagina. Como eles me queriam me testar mesmo. Eu falei, eu vou lá porque isso é uma falta de respeito. E fui lá, cheguei lá botando uma banca danada. Meu amigo, pro técnico, eu falei, aqui é 20 pontos, aqui é 1 ponto por minuto. Você me dá 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der 30 minutos, você pode ver 60. O cara ficou olhando assim, desconfiado, e foi isso que aconteceu. 25 minutos por jogo, nos 5 jogos que nós fizemos contra os rookies dos outros times, 25 pontos por jogo. Os caras ficaram loucos comigo. Me ofereceram um contrato no-cut, que era uma coisa de outro planeta. E eu falei, não, eu só queria saber se eu era capaz. E ali, eu já jogava na Itália, em 84. Ali, eu via a maioria dos jogadores que eu jogava na Itália estavam lá. Eu falei, pô, você aqui? Oscar, a vida tá dura, precisa pegar qualquer oportunidade. Eu falei, porra. E aí nós acabamos esse jogo. E esse jogo, os americanos foram conversar com a FIBA. Não, precisamos botar nossos meninos mais fortes. Senão nós não vamos ganhar nada. Vocês não vão ganhar mesmo mais. E agora mesmo com os profissionais, já é jogo duro, com todo mundo. Então foi isso que aconteceu. Tenho certeza que todo mundo queria saber um pouquinho dessa história. E foi a história que, depois disso daí, minha vida melhorou muito.
muito, em todos os sentidos. Eu jogava na Itália, passei a ter mais respeito, passei a ser olhado com outros olhos na Itália, sobretudo na Itália. Porque eu fui para lá recém-casado e voltei falando 4 línguas, 2 filhos e um jogador muito melhor. Entendeu? Então, essa é a história que eu queria contar para vocês. E digo mais, viu? Seu Marcão, o cara que fala que esporte faz bem para a saúde nunca fez esporte. Tenho certeza, porque eu estou quebrado de cima a baixo. É isso mesmo. Ele fez esporte, mas não foi de alto rendimento. Exato. Fica correndo em volta do quarteirão que não vai somar nada na tua vida. É isso. Parabéns, Oscar. Realmente, história notável, né? Duelo de Davi e Golias, né? Ter derrotado os americanos em casa, lá em Indianápolis, em 87. Bom, gente, vamos agora para a parte do debate. Lars, eu ensinei o Oscar a andar de bicicleta, rapaz. O problema era achar um assento que coubesse Mentiroso. o traseiro dele. Ele acha que sabe tudo. Aí eu vou andar de bicicleta com ele e fico ouvindo, né? Pô, o cara fala da China, depois fala da Rússia, a experiência dele como ministro. Aí um dia ele falou, olha, eu arrumei um líquidozinho, você bota dentro do barco, junto com a gasolina, chega lá, bum, na primeira pega. E eu já sabia o que era. Né? Ele foi lá me mostrar. Aí eu falei, falei, ô, meu amigo, dá licença. Aí peguei o manete de acelerar, botei aceleradinho, liga agora. De primeira pegou, e ele estava acreditando naquele líquido. Eu não conhecia o ponto morto, era isso. Ô, Lars. Vai, Lars, assuma o comando, senão esse cara vai tomar conta. A arte de velejar é mais nobre do que esse ponto morto aí da manete. Mas vamos lá. Vamos abrir agora para os debates, começando pelos nossos conselheiros que vão fazer perguntas. O primeiro deles é o Nelson Neco Hertz, tenista, presidente do Instituto Esportes e nosso membro do Conselho do Lead Esportes. Neco, esse é fera de tênis, é com você. Obrigado pelas palavras aí, Lars. Bom, primeiro agradecer aí a presença, né, desses craques, né, da Yane, do Oscar, Oscar, eu estive lá com vocês, na parte lá em Indianápolis e acompanhei essa final aí. Até no início do Pan-Americano, vocês, né, jogadores de basquete, vôlei e jogadores de futebol iam no tênis bater uma bolinha lá, ou tentar brincar lá, então eu pude acompanhar essa final e essa história. Tem a história de dentro do campo e de fora. A gente, a mesma coisa, nós fomos assistir o jogo com aquele assim, quanto é que o Brasil vai perder, né? É um negócio impressionante vamos ver qual é a diferença, se vai ser 20, 30 ou 50 pontos. Mas foi uma experiência enorme, assim. Agora, eu queria fazer uma pergunta, e o Marcão também, um grande abraço e agradecer vocês. Eu queria fazer uma pergunta para a Yane, né? A gente sabe que o esporte aqui no Brasil é um pouco complexo, né, para todos, né, seja homens e mulheres, assim. Yane, primeiro, parabéns aí pela medalha, né, pela campanha e toda a trajetória tua. Mas como é que você vê aí com experiência, como é que a gente atrai mais mulheres, né, mais meninas para o esporte? Que a gente tem aí o seu caso, tem Maria Esther Bueno, fora outras, né? Como é que a gente consegue atrair as meninas assim, que elas venham para o esporte e permaneçam mais tempo? Eu não estou nem dizendo chegar ao profissionalismo, né? Mas como as mulheres, né, elas amadurecem mais cedo e elas enxergam aquele caminho que não está bem traçado, né? E você não vê muito futuro na frente. E agora você na gestão do esporte, né, na política aí que eu já vi vários, né, que você está liderando e colocando vários esportes na vida de crianças, né, que depois eu até quero falar com você que nós temos um projeto de tênis aí que é muito interessante. Gostaríamos de anexar junto, né, junto a esse guarda-chuva, mas como é que você vê assim como é que a gente atrai a criança e principalmente as mulheres, né, que as mulheres depois acabam transformando uma liderança e que movem, né, as crianças, os filhos, os maridos. Eu joguei tênis graças a uma professora minha e o grande apoio que a minha mãe
me dava, né, além do meu pai, mas a minha mãe era ali uma seguidora, uma apoiadora e acreditava muito no esporte como uma ferramenta, né, de transformação além da educação. Neco e Iane, eu vou aproveitar e complementar com uma pergunta que chegou aqui da Paula Freire, que vai em linha do que o Neco falou, perguntando como que você foi parar, Iane, no pentatlo. Logo no pentatlo, um esporte tão complexo como esse, como você foi parar lá? Acho que vale essa contextualização junto na resposta ao Neco. Joia. Então, vamos lá. Eu vou começar falando como eu fui parar no pentatlo. Acho que dá para dar continuidade e responder o Neco. Quando a Federação de Pentatlo foi fundada aqui em Recife, aqui em Pernambuco, eu fiz parte de um grupo, né, era um projeto embrionário, um grupo que foi convidado para viver uma experiência nesse esporte. O cara que me convidou, que foi meu técnico minha vida toda, ele teve uma sacada que foi a seguinte, ele disse assim, eu vou pegar um atleta da natação, porque é muito mais fácil ensinar um nadador a aprender as outras 4 provas do que pegar uma pessoa que nunca nadou e ter que ensinar ela do zero a nadar, né? A evolução técnica na natação ia ser muito mais lenta. Acho que ele foi muito feliz na escolha. Eu fazia natação, como eu falei no começo, e eu vivi essa experiência no pentatlo. Então, eu fui convidada a fazer esse esporte, que era, a princípio, uma apresentação. Iane, você vai ser apresentada uma modalidade. E, assim, essa história de você treinar durante um dia 2, 3, 4 modalidades diferentes é muito gostoso. Não tem aquela mesmice da natação, por exemplo, você conta azulejo o dia todinho, de manhã, de tarde, todo dia, de domingo a domingo. Então, esse dinamismo do treinamento, né, a treinabilidade do pentatlo, eu sei que ela é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, ela é gostosa. E eu fui me encantando, participei de uma competição que me classificou para um Pan-Americano, e ali me acendeu um alerta, opa, peraí, que eu acho que eu tenho chance de ir bem longe. Participar de um PAN, no meu primeiro PAN em 2007 eu ganhei a prova, automaticamente me classifiquei para a Olimpíada de Pequim em 2008, e, enfim, a minha carreira ela foi naturalmente acontecendo, e quando eu me dei conta, eu estava vivendo numa bolha que significava treinar, descansar, treinar, estudar aquela modalidade, e viver com muita intensidade aquilo ali, com muito profissionalismo, né? Então, eu fui apresentada ao pentatlo e convidada a fazer esse esporte. Foi assim que escolheram para mim. Eu digo que escolheram para mim para eu ser pentatleta. Sobre a massificação do esporte no segmento feminino, a gente carrega uma carga cultural, né, que aos pouquinhos a gente está desmistificando, né? Quando eu sou muito convidada para fazer palestras e falar sobre a história da mulher no esporte, você que é nordestina, sertaneja, mulher, faz um esporte essencialmente masculino, né? Uma modalidade que só teve representatividade feminina a partir de Sydney em 2000, é um esporte um tanto rústico, grosseiro, mas no meu caso eu fui muito feliz, porque eu tive o benefício do momento do esporte no Brasil, eu fui favorecida, né? Poucas mulheres faziam, e eu encarei o desafio e me dei bem, pelo lastro de nadadora que eu tinha, eu consegui ter bons resultados desde o início. Mas, Nelson, você falou, no finalzinho da sua pergunta, você falou uma coisa muito interessante. Seus pais lhe apoiaram, né, para que você pudesse seguir a carreira e dedicar seu tempo ao esporte, ao tênis, a essa modalidade. De novo, culturalmente, os pais não viam na mulher uma possibilidade de uma carreira profissional no esporte. Isso era muito privilégio dos homens, né? E, naturalmente, hoje não se compara, a gente vive um momento muito feliz, a gente está ocupando nosso espaço, a mulher hoje trabalha do mesmo jeito que o homem trabalha. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei no pentatlo em 2003, minha primeira competição internacional foi em 2004. Eu participei de uma Copa do Mundo. Eram 101 homens e 60 e poucas mulheres na prova. E 2004, 2005, mais para frente, 3, 4 anos depois, eu me encontrava num ambiente que eram 100 mulheres e 100 homens. Então, aos pouquinhos, as mulheres foram ocupando aquele espaço que ele competia, que ele era de direito, da mesma forma que era do homem. Aqui em Recife, a gente tem um trabalho muito
propositivo e convidativo para o segmento feminino. No futebol, que a gente tem um campeonato de futebol de várzea aqui, que a gente escreve 600 times. O maior campeonato de futebol do mundo. Escrevi no livro dos recordes, estou só comprovando agora, enviando os documentos, porque 600 times para você fazer arbitragem, campo e todo o material. E desses 600 times, sabe quantos times femininos? Acho que esse ano a gente teve 12 ou foram 14. É pouquíssimo. Eu vou nas comunidades, eu provoco, eu convido, eu levo a equipe minha para inscrever as mulheres onde elas estiverem, onde tiver grupo de mulher treinando futebol, eu chego e falo do campeonato, peço para inscrever. Nossas competições, jogos escolares que a gente injetou muita investimento mesmo no segmento escolar, é uma premissa nossa aqui. E eu acho que é muito um momento que a gente vai vivendo, a gente está ocupando nosso espaço naturalmente. Os pais hoje conseguem vislumbrar na mulher uma carreira profissional de atleta que antes não era muito natural. E eu acho que, assim, é uma questão de ser dada a oportunidade às mulheres da mesma forma que é dada aos homens. E aí cabe a nós, sabe? Eu não vou ocupar governo, não vou ocupar gestão pública, não vou ocupar clube. Eu acho que as mulheres precisam também perceber que é missão nossa aceitar o desafio, encarar o desafio e viver e fazer parte dessa história de mulher que ocupa espaço onde ela quer estar, que representa o Brasil, o país que seja, como atleta profissional e que representa bem, não representa só para fazer número, não. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu te respondi, mas na minha percepção, não sei se porque eu consegui, com muito esforço, com muito treino, com muita dedicação, ocupar esse espaço que por vezes era vazio, né? Mas eu acho que é um pouco da responsabilidade nossa mesmo, mulher, segmento feminino, de acreditar e se dar a chance de viver essa oportunidade. Lars, você me permite fazer um complemento nessa pergunta para a Yane continuar com a palavra? Eu acho que seria legal, Yane, você contar um pouquinho como é que foi também o apoio das Forças Armadas, que foi um parceiro que nós tivemos na campanha 2008 até 2016, né? Passando por Londres e chegando ao Rio, e que tanto você como o teu treinador faziam parte, né, das Forças Armadas, e isso eu acho que foi um impulso também, né, um apoio sem dúvida, sem dúvida. Não pelo fato de ser mulher unicamente, né, mas as Forças Armadas, eles fizeram um investimento, continuam fazendo um investimento que eu diria que é essencial hoje, sabe? Vou dizer, Marcão, quando eu entrei para o Exército em 2009, eu estava numa situação sem patrocínio, sem muita ajuda financeira. Então, sabe, uma luva que minha mão se encaixou foi o Exército na minha carreira, na ocasião que eu me tornei terceiro sargento, né? E meu técnico, Alexandre França, ele era militar, mas a minha equipe inteira era composta por militares. Todo mundo militar, quase que todos cedidos para poder fazerem meu treino, estudarem o pentatlo e criar esse método que eu falei no começo da minha fala. Então, o Exército tem uma participação significativa demais na minha carreira, sabe? Faz parte da minha história com muito orgulho. Eu digo que eu sempre fui militar. Por 8 anos eu vesti a farda. Continuo sendo. Eu acho que os valores, assim, as regras do militar, elas se assemelham muito ao que a gente vive no ambiente do esporte. Então foi isso, importante demais. E o Exército, as Forças Armadas, na verdade, né, continuam com esse projeto de atletas de alto rendimento, dando oportunidade para muitos atletas poderem viver e dedicar a vida aos esportes com exclusividade e encarar essa história aí de ser atleta profissional de rendimento e representar como a gente vem representando o nosso país. Muito bem, Yane. Seguramente esse programa de atletas de alto rendimento, assim como a conotação social que é o programa Forças no Esporte, das Forças Armadas, isso trouxe um incremento muito importante, né, para o esporte nacional. Bom, o próximo que vai fazer pergunta é o nosso outro conselheiro do Lead Esporte, ele que vem lá de Campinas, Marcelo Schneider, que é diretor da BYD. Obrigado, Lars. Obrigado a todos aí pela excelente explanação. Eu vou fazer minha pergunta para o Marcos Vinícius, para o Marcão, mas antes me permite rapidamente, viu, Furlan, o primeiro presidente da empresa que eu acompanhei, ele dizia o seguinte: agradecer e reconhecer sempre. Eu preciso fazer aqui um agradecimento público ao Marcão por 2 passagens que eu tive aqui na minha vida. Uma, ele esteve na banca
né, da minha conclusão de curso do CAGE, né, eu participei da 3ª turma junto com a Hortência, e fez contribuições super valiosas, inclusive no caso que eu apresentei sobre os centros esportivos de alto rendimento, né, à época muito em voga. Só para te falar, em Campinas está aqui abandonado, se não é a equipe da Orcamp, aqui o Ricardo D'Angelo, o Evandro, isso aqui estaria mais abandonado. E o segundo, eu não tive a oportunidade de ser um atleta olímpico, mas o Marcão me deu a oportunidade, uma experiência única, né? Ele me fez um convite, eu estava em Londres na Olimpíada, conheci a casa de treinamento do time Brasil lá no Crystal Palace e tive um dia de atleta olímpico visitando a Vila Olímpica, um sonho realizado, pude almoçar no refeitório. Então, Marcão, aqui publicamente, a gente já se falou isso, mas publicamente eu quero te agradecer por essa oportunidade que me fez amar cada vez mais o esporte. A sua generosidade é fantástica. Marcão. Bom trazer uma força dessa para perto do esporte. Por isso que você nunca mais nos largou. Não nos deixou nunca mais. É isso aí. Marcão, nessas suas mudanças, né, de atleta, empresário e agora cozinheiro também, né? Pouco sabe que você também está aí metido fazendo comida. E eu queria trazer um pouco para a tua realidade atual. De que forma, né, essas plataformas digitais, né, esses conteúdos digitais cada vez mais divulgados e consumidos, né? De que forma a gente pode usar isso para capacitar mais o atleta, para que ele possa ter condição de assumir cadeiras em postos importantes em confederações, em secretarias, enfim. Eu acho importante esse canal e como você, desse lado da mesa hoje, vê isso ou já está trabalhando para isso? A pergunta é maravilhosa, né? E a pandemia acelerou isso de forma gigantesca, né? Não sei se todo mundo sabe, hoje eu sou sócio de uma empresa que é a curadoria de conteúdo digital. Nós somos hoje a maior network do Brasil em canais de mídias digitais, principalmente o YouTube. Meu sócio principal é o Felipe Neto. O Felipe tem 40 milhões de seguidores no YouTube, que é simplesmente 3 vezes o número de assinantes de todos os canais fechados do Brasil juntos. O Brasil tem 17, 18 milhões de assinantes para canais fechados e só o Felipe tem 40. E nós temos várias verticais e a soma dessas verticais dá 120 milhões de seguidores. Aí YouTube, Instagram, na área de esporte a gente tem o Vinícius Júnior, o canal do Vinícius Júnior, o canal da Marta, mas temos por vertical, na área de sertanejo, a Rafa Kalimann, que estava no BBB, na área de política e a Gabriela Prioli, e assim por diante. Nós temos alguns, acho que o meu microfone acabou aqui. Vocês continuam me ouvindo? Continuam me ouvindo? Né? Só meu fone deu uma caída, agora voltou. Estamos te ouvindo, Marcos. Beleza. Para mim, passou aqui para o João. Então, hoje, cara, essas plataformas fazem a diferença para qualquer mercado, né? A nossa teoria é que qualquer pessoa ou qualquer marca passaram a ser o seu canal. Você não precisa mais do que nós chamamos da grade de televisão, onde um artista, um apresentador ou um especialista, como é o caso do Lázaro Grael, precisaria ali dos 5 minutos no Esporte Espetacular para ele fazer a sua coluna, né? Hoje ele pode falar o dia inteiro em diferentes plataformas, com diferentes linguagens e com diferentes tanto storytelling como algoritmos. Eu e o Lázaro temos conversado muito sobre isso, né? Qual é o futuro dos palestrantes, aí incluindo Yanni, que é outra palestrante, Oscar, que é um gigante desse negócio. Durante esses últimos 6 meses, eu acho que nenhum deles deu nenhuma palestra ao vivo. E, da mesma forma, o mercado todo de eventos desapareceu no ao vivo. Mas, por outro lado, né, apareceram as lives e as pessoas tiveram que se adaptar a exatamente essa nossa conversa aqui. Nós temos hoje 18 canais. Nós temos uma área gigante aqui no Rio de Janeiro, um andar inteiro com 4 estúdios dentro. Ela está fechada há 6 meses. E todo mundo está fazendo em casa, de Felipe Neto, que tem 40 milhões de seguidores, a Giovanna Eubank, a Fátima Bernardes, ou quem quer que seja, tem os seus canais, o Vinícius lá na Espanha, a Marta lá em Orlando, cada um com o seu aparelho, com o seu equipamento e com o seu amigo, namorado, mulher, marido. A Gabriela Prioli, por exemplo, é casada com o DJ, né, com o Thiago Mansur, e um filma o outro, cada um tem o seu canal, e isso mudou. Mudou de que forma? A qualidade do produto, ele aceita já isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou com uma luz aqui de frente,
simples, né? Desenhou um pouquinho o cenário, botou 2 ângulos e já aceita. E a importância passou a ser o conteúdo. Então, acho que a mensagem que a gente tem que dar para o esporte é exatamente essa. Não precisa muita frescura, não precisa muito investimento. Claro que a gente está... O mais bonito de todos os cenários aqui é o do Oscar. O filho dele é especialista em cinema, ele deve estar com 2 câmeras 4K, 8K ali, ele botou iluminação gigante na frente dele, está lindo, mas a gente quer ouvir a história do Pan-Americano de 87, né? Independente dele estar naquele cenário, de estar com a tela fechada. Então, acho que a mensagem é: os próximos eventos, tanto faz palestra, ou Campeonato do Mundo, ou Olimpíada, eles vão ser para menos gente ao vivo e para muito mais gente à distância. As tecnologias, né, nós andamos, eu rodei muito aí, eu fui para o Vale do Silício, depois fui para Israel, visitar as 3 universidades que são modelo para o mundo inteiro, né, Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, lá em cima, onde tem até Pion. E depois disso, quando cheguei na Play 9, nós fomos para a China, com alguns influencers, tipo Condzilla, Rita Lobo, Xalita, Ronaldo Lemos. A gente foi rodar e entender as tecnologias novas de comunicação. Então, foi visitar Alibaba, TikTok, Kuai, essa turma que está chegando aí, Taobao, a turma que está vindo agora de super apps ou de streamers, que vão fazer a diferença no mundo, quando puderem, né? A confusão agora nos Estados Unidos, lá, TikTok sendo comprado hoje, possivelmente, trocando de mão lá com o Microsoft, brigando com outros. É uma tendência mundial, exatamente para tomar conta disso. As transmissões à distância, a venda na tela. Nós vamos estar conversando aqui, o cara olhou essa minha camisa preta, ele vai clicar na minha camisa e já vai comprar sem sair do Storytel, vai continuar nos assistindo e já vai, sem precisar o que a gente faz hoje, né? Hoje tem lá um código de barra, mas você vai no código, você tem que usar um outro app, né? Você tem que estar com o telefone na mão, uma terceira tela. A tendência é que isso vai desaparecer. O TikTok, Kuai e todos do Alibaba, Taobao, etc., já fazem isso na China. Isso mudou a indústria e favoreceu outras indústrias, como é o caso da logística. Então, acho que o esporte brasileiro, o Brasil, na verdade, demorou um pouquinho para entender isso. Na pandemia, correu 4 meses o que tinha que ter corrido 4 anos. Nós também, nós estávamos um pouquinho mais na frente, óbvio, porque o Felipe foi o primeiro brasileiro a ter 1 milhão de seguidores, já estão no mercado há 10 anos, então já tem um track record, já tem uma parceria com as plataformas completamente diferente dos demais. Mas mesmo para a gente, nós acabamos criando novas verticais. Nós criamos a Play 9 Live, nós criamos a Play 9 Ensino à Distância, que foi a tua pergunta, onde eu vou chegar na minha conclusão. A tendência da divisão de conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Que normalmente era para 50 pessoas numa sala de aula, né? Eu lá, indo lá dar aula na FGV, de abertura, ou ir aqui no IBMEC, falar para 50 pessoas. Hoje você grava, né, um ensino à distância e vai dar para 50 mil pessoas. O que custava 3 mil MBA, né, por mês, vai custar R$300, porque você vai ter muito mais volume, vai atingir mais gente, e isso eu espero que consiga realmente atingir o Brasil inteiro, para que a gente tenha gestores no Brasil inteiro, para que as clubes e federações sejam povoadas, não mais por voluntários, mas por gestores preparados para assumir aquelas funções e façam diferença no Brasil. Você já desempregou alguns milhares nessa sua fala, hein? Não, sabe que não, Furlan? Essa é um tema interessante. A gente agora, 2 semanas atrás, abriu 12 vagas na Play 9. Se você entrar lá, a gente usa uma plataforma que tem inteligência artificial. Então, a gente abriu e quando abre, o Felipe Neto fala para 40 milhões que está procurando alguém para trabalhar com ele, você imagina o que veio de gente. Vieram 1.556 candidatos para 12 vagas. Essas 12 vagas tinham nomenclaturas que eu e você não conhecíamos. Estrategista de espaço digital, desenhador de thumb. Eu, quando cheguei há 1 ano atrás na Play 9, não sabia nem o que era thumb. Thumb, na verdade, é a capa. Antigamente, a gente ia na loja de disco, lembra? E comprava pela capa, a gente ficava olhando assim e pegava a capa mais bonita, né? Hoje, a molecada faz o quê? Ele fica no scroll, né? Ele fica rodando e a thumb é aquele quadradinho que o cara para olhar. Aquele quadrado tem uma matemática por trás de cor, palavra, gancho de que eles chamam de fishing word, que palavra que puxa o cara para clicar nela. Onde está a foto? Se a foto é de homem ou de mulher, se ela está equilibrada direita ou à esquerda, é um negócio impressionante, a inteligência digital. Ou seja, realmente algumas profissões vão acabar, né? Nós mesmos lá, nós temos editores, são artistas. Só que a gente hoje já tem máquina que edita 90% do vídeo melhor do que o editor com a mão. O 10% ainda tem ali uma qualidade diferente
desse artista. Mas você já tem hoje ciência para fazer muita coisa muito mais rápido e com mais eficiência. Mas começaram a aparecer novas profissões que não existiam na nossa época. Eu acho que, na verdade, quem não conseguir se transformar, com certeza, vai perder emprego. Realmente notável. Bom, o próximo a fazer perguntas agora será conselheiro do Lide Esporte, que acompanha o Lide Esporte desde o nascedouro, quando o Paulo Nigro era o nosso presidente. Ele também é conselheiro da Passarelli Construtora e um tenista de muito bom nível. Hugo Passarelli Scott. Boa noite a todos. Primeiro, aí, agradecer a presença das três feras e dar essa oportunidade da gente estar conhecendo um pouquinho mais a vida de vocês e parabéns pela vida esportiva dos três e profissional que eu estou vendo aí que também seguiu com o mesmo sucesso. Muito legal. Eu vou pegar um gancho aí do que o Marcos falou e vou para o esporte de alto rendimento e o esporte profissional no Brasil. Ouvindo você, Marcos, é interessante ver que o teu negócio está em cima de muito pautado em cima de quem acompanha, e nós estamos falando aí de milhões, né? E aí eu volto para o alto rendimento nosso e pergunto, como que vocês veem essa dificuldade da gente ter um alto rendimento no esporte brasileiro voltado a poder propiciar a gente ser um país com esporte olímpico e um pouco nessa contramão aonde quem tem o dinheiro e quem tem o talento acaba não podendo influenciar muito nas decisões, e nós temos uma complexidade absurda de gestores esportivos que não estão, na essência, voltados ao esporte em si, né? E é uma das coisas que o Lide luta aqui muito, e eu junto com o Lars, também no Atletas pelo Brasil, é exatamente o que você falou, Marcos. Nós estamos aí num momento onde muito atleta está vindo para a gestão, e é isso que a gente defende, porque os princípios, os valores que o esporte nos ensina, né, nos trazem a muito sucesso na vida profissional. E aí eu brinco com você também, Marcos, a mesa está meio equilibrada, porque o tênis tem dois aqui também, sou eu e o Neco. Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu estou com 60, joguei tênis competitivo infantil juvenil, fiz tênis universitário e tive com esse time de Los Angeles na minha casa, porque eu fazia faculdade em Los Angeles e o Badá namorava uma tenista, que era a Paula Cesarei, que nós jogávamos na mesma universidade, vocês foram fazer uma viagem pré-olimpíada lá em 81, e alguns de vocês dormiram na minha casa. O Badalhoca dormiu em casa. Você não pode contar que nego achou maconha nessa delegação. Não conta para ninguém, porque isso não foi verdade, foi só lenda. E, então, como é que vocês veem essa solução para o nosso esporte de alto rendimento, onde tem patrocinador, tem recurso e a gente não consegue fazer? E queria também, eu também admiro muito contente ver vocês três, eu sei que o Oscar também tem uma origem com o Exército, né? E a importância do Exército para nós também nessa formação no esporte. Essa pergunta, os jornalistas nadam de braçada e perguntar para mim, porque tem muita gente que a pergunta vem e o cara não responde, né? Eu respondo na lata. A solução é simples. É mexer em todos os estatutos. A começar pelo clube, depois da federação, depois da confederação, depois do comitê. Os estatutos não deixam a profissionalização acontecer, e o meu exemplo no Fluminense, eu pedi demissão depois de 10 meses, porque tudo que a área executiva fazia, de noite os voluntários mudavam, e desde compra de jogador até esvaziar ou encher a piscina da área olímpica. Assim, isso tranquilamente, esse o problema. No caso dos esportes coletivos, o meu sonho de consumo são as ligas, né? Não pode a CBF ou a CBV e mais uma TV qualquer ser dona de um evento onde o artista não é deles, o artista é do clube, o artista é do Fluminense, é do Rexona, da Pirelli, é do Bradesco, é do Minas, é da Sojipa, e eles não fazem parte, eles não escolhem o dia, nem a hora, nem quem são os patrocinadores, ele pega um pedacinho daquele negócio. Então, eu acho que para futebol, vôlei, o que a NBB fez com a NBA, com o Arnon ajudando o pessoal da NBB de juntar, bater de frente com a CBB antiga no basquete e hoje se alinhando aí com o Gui, que melhorou bem
esse relacionamento, é o futuro. Se o futebol não fizer isso, nós vamos ladeira abaixo e o meu esporte está indo no mesmo caminho, porque o dono do evento não é quem faz o evento. Para mim, isso é simples. E mudar os estatutos não é fácil, porque quem está lá dentro não quer mexer no estatuto. Então, por isso que eu digo, quando a Yane aparece aqui falando de Pernambuco e eu sou lá de Bento Gonçalves, eu tenho feito um movimento no esporte, pelo menos no meu, lá no vôlei, e claro, como eu tive no COB muito tempo, eu tive 10 anos como voluntário e 8 como executivo, né? Eu conheço todas as pessoas de todas as modalidades. Nós temos que invadir as federações. Primeiro, federação estadual não deveria existir. Ele é um jabuti que botar em cima da árvore, só tem no Brasil. Porque o Brasil é muito grande. Mentira, não tem na China, não tem na Rússia, não tem na Índia. Não existe federação. As federações do Brasil foram criadas para eleger o presidente da confederação. Então, mas já que tem e que não dá para acabar. Porque está no estatuto, né, Marcão? Está no estatuto. Exato. E já que não dá para acabar com elas, o que a gente tem que fazer? Temos que povoá-las. Então, a Federação de Vôlei de Pernambuco tem que ter alguém do vôlei que seja sério, a do Rio Grande do Sul, a de Bahia, para que esses caras, quando forem na eleição da confederação, tenham peso. E depois, a lei tentou mudar com a presença dos atletas, que no COB está legal, tem 12 votos, etc. Mas olha o exemplo absurdo da CBV. A CBV botou atletas lá dentro. O Maurício Lima, bicampeão olímpico, acabou de ser eleito representando nós, os medalhistas olímpicos de vôlei masculino. Maurício e o Rodrigão. A CBV tem eleição em março do próximo ano. O Maurício tem 1 voto. A federação de qualquer estado, de Roraima, que nunca deu um jogador para a seleção brasileira, que não joga nem o Campeonato Brasileiro, tem 6. 6 votos, enquanto o Maurício tem 1. Ou seja, a lei tem algumas brechas que deixou que... Tem atleta votando? Tem. Mas, não vale nada. As federações elegem quem eles quiserem. Todos os votos de atletas na CBV não fazem eleição de ninguém. Quem continua ganhando a eleição são as federações. Então, eu acho que essa é a resposta. Tem que mudar o estatuto e tem que ser na pancada. A pancada é nós nós temos que levar a gente nossa para as federações, para os clubes, para poder eleger. E na federação também é um absurdo. Aqui no Rio, agora o Franco, do vôlei de praia, campeão do mundo, é candidato na Federação do Rio. A Federação do Rio, de vôlei, tem 4 clubes. O clube do Bernardinho não vota. Olha que absurdo. E aí, na sexta-feira passada, a federação criou mais 3 clubes, que já têm direito de voto na próxima segunda-feira, quando vai ser a eleição. Então, assim, esse tipo de coisa que, assim, enquanto a gente não derrubar isso, e aí não sei se é com polícia, se é com controladoria do Estado, da Prefeitura, do Federal, nós não vamos conseguir a solução que você está procurando. Olha, um breve comentário. Isso aí não é só no esporte, não. Eu fui diretor de uma federação durante 10 anos e tinham mais da metade dos sindicatos que votavam eram chamados sindicatos de gaveta. Sindicato de roupas brancas para a senhora de Jundiaí, sindicato de guarda-chuvas e bengalas. E era um voto igual o Sinfávia, o Sindipeças, ou algum sindicato de grande perfil econômico. Né? E você conhece muitos exemplos aí de perenização de dirigentes. Uma vez eu encontrei um dirigente lá do Pará e ele tinha sido eleito senador, né? E acho que era Almir Gabriel, se não me engano. Ele estava velhinho, magrinho. Eu falei, nossa, senador, eu conheço o senhor na época que o senhor era presidente da Federação das Indústrias do Pará. Era não, meu filho, ainda sou. Então, o ponto que o Hugo levantou, viu, Lars, eu vejo em muitos países que um grande celeiro de atletas é a escola, é a competição escolar, a competição universitária. Eu conheço várias pessoas, e vocês devem conhecer muito mais, que ganham bolsas de estudo no exterior
simplesmente porque são bons no basquete, no vôlei, no tênis, em qualquer coisa, natação, e vão lá e podem ter uma graduação superior praticamente de graça, né? Como se fosse um sócio militante, como eu fui na época do vôlei. Então, eu não vejo isso no Brasil. Eu participei da Mapofei, que era uma competição das escolas de engenharia, mas não existe isso aí, o esporte universitário, o mesmo esporte escolar. Eu ganhei medalha do colégio quando eu estudei no Mackenzie, né? Mas não vejo mais isso. Como é que nós podemos fertilizar este celeiro? Alguém tem alguma ideia? Furlan, eu vou sugerir, como o nosso Oscar não foi perguntado ainda, que ele possa, além de responder sua pergunta, a pergunta anterior do esporte de alto rendimento. Sim, Oscar, sabe por quê? Eu estou assistindo meu irmão também. Meu irmão é o maior fã que existe seu, que ele é jogador de basquete. Daqui a pouco ele vai me cobrar que não estão perguntando para você aqui. Mas irmão não vale para votar na mesa, viu? Você continua sendo um jogador de basquete só, né, Marcos? Não põe dois aí, não. Eu estou em minoria. Vamos lá, Oscar. A minha solução é a seguinte: tem federação estadual, não tem? Coloca alguém da federação estadual na frente de uma favela, só vendo quem entra e sai. Você vê a quantidade de moleque grande que entra e sai numa favela. Aí você pergunta para ele: você já fez esporte na vida? Basquete, vôlei? O cara: não fiz. O que você é? A minha mãe mora ali e tal. O cara nunca jogou, cara. E a seleção de basquete, sobretudo de basquete, não era só São Paulo e Rio, não. A gente tinha gente do Rio Grande do Norte, tinha gente da Bahia, tinha gente de Manaus. Impressionante a quantidade de atletas que tinha pelo Brasil. O que eu vejo é que eu vim para São Paulo e morei numa república. Lá tinham 8 jogadores de basquete. 8 jogadores de basquete. Isso não tem mais. Não tem mais mesmo. Me identifica alguém, bom, tirando a menina do pentatlo aí, que deve ter, mas o resto não tem. Ou você tem, Marcão? Você não vai ter também. Não. Entendeu? A solução, para mim, é botar gente na frente das favelas, para ter novos atletas, para ter gente com capacidade. Cara grande. O que tem de gente grande entrando e saindo de favela, você não tem ideia. Basta vai ficar sentado lá olhando. Ah, você jogou alguma coisa? Fala: não joguei. O cara tem 2 metros. Não joguei. Você não queria jogar? Há quantos anos você tem? Há 25, já não dá mais. Entendeu? Mas se o cara tiver 13 anos, 15 anos, ainda dá tempo de começar o esporte que ele gosta. Mas isso não tem também. Tinha que começar, na minha opinião, por aí. Basicamente, o Oscar está respondendo a uma das perguntas que os empresários mandaram aqui, que a pergunta era mais ou menos isso, Oscar: quais medidas do governo deveriam ser tomadas para garantir que o Brasil forme atletas de alto rendimento e assuma o protagonismo em mais modalidades esportivas, como Estados Unidos, China e Rússia? Aí pergunta: algum projeto de lei encaminhado? Foi essa a pergunta. Pois é, não tem projeto, não tem nada. Hoje a Liga de Basquete tem uma liga de basquete. Sabe quem fez a primeira liga de basquete? Você está olhando para ele. Você é no Flamengo. Aqui em casa, tiveram 2 reuniões da primeira liga de basquete, que nesse ano foi boa. Tivemos campeão e tudo. E nesse ano, a gente teve 2 campeonatos. O campeonato da CBB e a liga. O campeonato da CBB não acabou, não teve campeão. Você vê como era boa a CBB. Então é isso, Lars. Não tem projeto, não tem lei. O Brasil parece uma coisa jogada ao ar aí muda a política, vai todo mundo novo para lá. O que é isso, rapaz? Tem que respeitar pelo menos quem tem cacife, quem é atleta. Porque o atleta sabe o que é preciso para ser um bom atleta. Sabe que precisa treinar, sabe que precisa concentrar, sabe que precisa pensar no jogo. Não tem isso. Não tem isso. Disciplina. Você vai ver uma federação lá de Manaus, ninguém fez esporte. E não precisa ser Manaus, não. Aqui em São Paulo também, mesma coisa. Ninguém fez esporte.
Não vai para frente, rapaz. Essa que é a verdade. O presidente da Federação de Vôlei de São Paulo tem 150 quilos, é o presidente há 33 anos. O de natação também. Ele andava assim, ó. Bum, 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 bum. Eu acho que a Yane queria responder alguma coisa aí. Não, eu queria só compartilhar essa fala de vocês, dizer que isso é um assunto que mexe muito comigo também. Eu sou vítima desse processo aí lento que o Oscar estava falando. Eu fui para a Olimpíada em 2008, eu fui a única brasileira em 2008, eu fui para 2012, eu fui a única brasileira em 2012, e eu fui para 2016, eu fui a única atleta do Brasil no meu esporte em 2016. Então, são 3 ciclos olímpicos, isso significa 12 anos sem renovação. O material humano que a gente tem no Brasil é infinito, potencial gigante que a gente tem. Então, acho que a gente não aguenta mais cartolas tomando conta de federações e confederações que não têm a paixão que a gente tem por essa causa, sabe? A gente acredita que a gente tem essa condição. Eu acho, não sei, Marcão, o que é que tu pensas, mas parece que a gente está dando um startzinho, assim, nessa transformação, sabe? Atletas sendo encorajados para assumirem posições como a que eu assumo hoje, né? De secretária executiva de esportes. Hoje a gente tem leis que são políticas públicas definitivas para o bem do esporte na cidade. A gente, hoje, os atletas são 12 na Assembleia, éramos 1. Hoje somos 12, ano que vem seremos 19. Né? A 18A da Lei PIVA fala que todas as confederações precisam respeitar 1/3 de representatividade dos atletas nas Assembleias Gerais. Então, existe ainda alguma confederação, pasmem, tem algumas confederações que botam 1/3 dos atletas e nas entrelinhas dão pesos aos votos dos atletas. Pesos menores, é lógico. Então, assim, basta, não dá mais para a gente continuar desse jeito. Acho que a transformação está a passos ainda muito lentos, mas ela começou. E eu acredito que um dia a gente vai conseguir evoluir demais, porque o Brasil merece. A gente tem gente muito boa, a gente tem um material humano que está sendo desperdiçado aí, que a gente precisa aproveitar. E dar de verdade a essas federações a missão de fazer alguma coisa pelo esporte, pelo fomento, pelo desenvolvimento, pela popularização, né? Principalmente no meu caso, que é um esporte que ninguém conhece, né? E a gente não vê as federações fazerem nada, além de votar no dia da Assembleia Geral. Esse detalhe. As federações e confederações do Brasil são entidades privadas. Ou seja, o governo não pode nem investigar, porque é uma entidade privada. Ele falou, né? Isso é de brincadeira. Nós já evoluímos, já temos 500 anos de história. Quando é que vai aparecer mais Gugas no Brasil? Não vai aparecer. Não vai aparecer. A gente vive de milagre, de pessoas como você, que vai lá e arrebenta no pentathlon, porque você é um milagre. Entendeu? Isso é que é verdade, é pura verdade. Eu começo a falar disso, eu me irrito, aí começa a suar, entendeu? Eu já não sou um cara, assim, calmo. Eu tenho aliás, eu não tenho nem pavio. E é isso. Fazer uma provocação rapidinho. Posso complementar, Hugo? Só pode, acho que tem uma discussão importante. O Lars perguntou. O que quem faz lei e os empresários podem fazer. Então, o primeiro, ajudar a regulamentar essa lei que está escrita. O que a Yane falou. Não adianta dizer que 1/3 da Assembleia e não 1/3 dos votos. Porque os caras fazem uma mágica para o voto continuar na mão deles. O segundo é pensar que ninguém quer se candidatar porque tem herança de passivo gigante nas federações, nas confederações e nos comitês. O Lars viveu isso lá atrás. Pode contar um pouquinho para a gente por que não aparece candidato. Porque o cara não quer botar o CPF dele no roubo que aconteceu no 4 anos, 8 anos, 12 anos atrás. A Yane está lá como secretária assinando, com certeza o CPF dela e da Maia, da filha dela, estão lá correndo um risco danado. Não é fácil. Eu fiquei no COD 8 anos e sei muito bem como é que funciona você ter dinheiro público na mão e ter que assinar. Então, a gente tem que dar uma olhada nisso, né? Como é que a gente libera o cara, o futuro cara, sobre o que aconteceu de maus feitos no passado de quem estava lá. Não sei como é que isso pode ser definido. E respondendo o Furlan, na parte do educacional, existe sim os Jogos Escolares Brasileiros, né? O COB faz há 12 anos, antigamente era o GEBS. Aonde que isso rachou
E qual pode ser a solução? Rachou quando o esporte estava junto do MEC, o Lars esteve lá na transição. Quando o MEC se abriu e a educação ficou de um lado e o esporte do outro, a educação passou, desculpe a palavra, Yane, a cagar para o esporte. Então, esses jogos aqui passaram a não ser mais feitos, ficaram sem acontecer durante muito tempo. Num momento, o COB, junto com o Ministério, lá estava lá, e a TV Globo tomaram isso e criaram jogos escolares, mas o Ministério da Educação não participa de nada. Eu lembro uma vez, até, no teu pai, Dória, eu estava na Bahia e na mesa estava o ministro, na época, o ministro do Lula ou da Dilma, que era o ministro da Educação, Bigodudo de São Paulo. Caramba. Mercadante era o ministro da Educação. Disse, eu agora que assumi o Ministério da Educação, vou fazer o jogo entre as escolas do Brasil, então eu vou montar. Eu falei, quando deram a palavra para mim, eu falei, ministro, eu queria convidar o senhor, porque daqui a um mês já é o 12º que vai acontecer em tal cidade. Se o senhor quiser ir lá, seria legal o senhor ir lá prestigiar. Porque o Ministério da Educação não falava, e continua sem falar, no assunto esporte. A hora que você conseguir juntar isso, eu acho que pode ser o caminho, Fulano. Essa é a pura verdade. O último ministro... Posso falar uma coisa? Deu atenção... A única solução que existe no esporte brasileiro é a criação de ligas. Como tem o basquete, não sei se o vôlei tem, deve ter. Agora, uma pergunta... Não tem, o vôlei não tem, por isso... Você tem alguma barra de ouro em algum cofre teu? Pois é. O presidente do COB tinha 16 barras de ouro. Eu tenho 2 ou 3 tochas olímpicas aqui que eu comprei no leilão com meu dinheiro. Eu também, as minhas eu tenho 4. 1, 2, 3, 4 estão ali em pé. Também aqui, a minha estão aqui também. O cara tinha 16 barras de ouro, cara. O que é isso? Esse é o esporte brasileiro. Entendeu? Não, mas dentro de uma entidade rouba dinheiro, rouba na cara dura, o esporte não vai para frente. Por mais que o vôlei fosse engolidor de vitórias, mas não por causa do presidente, por causa do Bernardinho, por causa do Zé Roberto, pessoas que fizeram muito pelo vôlei. Então, para mim, a solução são ligas, independente de qualquer federação. É a única solução que eu vejo. O fato que o último ministro da Educação, que dedicou tempo, até porque havia um momento que o Brasil não tinha mais os GEBs, que ele trouxe isso, recuperou o protagonismo, mas como todo ministro passa, foi o finado ministro Paulo Renato, né? Paulo Renato Souza, quando ele criou a Olimpíada Colegial Esperança, que virou Jogos Escolares. Mas esse divórcio que foi não consensual entre a educação e o esporte trouxe um prejuízo muito grande ao esporte brasileiro. Então, hoje, recuperar esse tempo perdido é importante. Vamos lembrar, tem esportistas hoje que estão no Congresso Nacional. Então, você tem o Darnley Holtz, que é deputado federal, o Evandro Roman, que foi árbitro da FIFA, deputado federal, Luiz Lima, medalhista pan-americano, atleta olímpico, deputado federal, Romário, senador da República, e a Leila do vôlei. Então, nesse momento, hoje, em Brasília, eles estão tratando do projeto de lei 2824, que eu acho que requer a atenção de todos nós, porque muita coisa está em jogo ali, e nós, atletas, precisamos, unidos, né, atuarmos ali para influenciar aquilo para o bom sentido. É isso que eu ia falar, Lars. Como a agenda proativa que a gente aqui do LID sempre tem, né, é lembrar a agenda de empresários com os atletas na 18A, né, e eu participei ativamente disso, e posso dizer a vocês que há 2 dias da votação a gente não tinha a mínima esperança de que ela ia passar. E aí eu vou provocar vocês pelo seguinte: como é que passou? No dia da eleição, vocês, atletas, têm que entender a importância e a grandeza de vocês no mundo brasileiro, no Brasil, que foi a presença de uns 25 ou 30 atletas dentro do Congresso Nacional, pedindo para que se votassem a favor da lei, e a lei passou. Então, aproveitando o que você falou da mídia hoje, porque antes a força da televisão era muito grande, mas a internet hoje, as mídias sociais são profundas, está aí um presidente eleito pelas mídias sociais e não pela televisão, e vocês são ídolos de todos os brasileiros. Eu duvido que tenha um brasileiro que não tenha um ídolo esportista.
em qualquer esporte, em algum esporte. Então, a força que vocês têm como ídolos é uma força muito grande para mudar, né? Agora, precisa de uma mobilização e os empresários também acreditam muito nisso e a gente ajudou. O melhor exemplo que você falou aí é o Pacto, quando estamos envolvidos no Pacto pelo Esporte, e o Pacto também não foi numa linha de tem que mudar hoje, é um processo que vai levar uns 8, 9, 10 anos, mas o pontapé foi dado do ponto de vista de que nós temos que trazer a confiança do esporte para o empresariado para ter patrocínio e para poder ter dinheiro, né? Independente do lado político das federações, que nós temos que estar ao lado pressionando para que isso mude, né? O conflito leva 20. Se a gente trabalhar unidos com pressão, a gente talvez tenha uma agilidade e uma velocidade talvez maior proativamente para resolver. Uma recomendação que eu fiz sempre quando juntava com patrocinadores... Pessoal, tentando recuperar as perguntas que vieram dos empresários. Sim? Não, vai lá, desculpa. O Lars está com um delay. Está com problema. Perguntas que vieram de empresários do LIDE. Esse veio lá da Gold Coast da Austrália, Carlos Ardini. Como? Recuperou agora? Recuperou. Como é que está, gente? Estamos te ouvindo, Lars. Está com um pouquinho de delay, mas a gente está te ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Tá bom. Essa pergunta é do Carlos Ardini, Gold Coast da Austrália. A pergunta é a seguinte: boa noite, gostaria de perguntar quais legados administrativos os Jogos do Rio deixaram para as entidades esportivas nacionais. Exemplo, COB, confederações. De certa forma, a gente já discutiu sobre isso, né? Sim. Eu acho que a gente não falou só de um. Lá você está picotando de novo. Vai ser você tirar a tua imagem que o som fica melhor. A gente só não falou um que eu acho que é fundamental e as pessoas esquecem, que foi a formação de recursos humanos. Essa sequência que o Lars falou aí entre sul-americano, pan-americano, Jogos Mundiais, das Forças Armadas, Copa do Mundo e Olimpíada, criaram uma massa de especialistas em esportes, desde o jornalista até o gestor, que estão pelo mundo hoje representando o Brasil. Eles são consultores no Catar, na Rússia, Jogos europeus, Jogos africanos, pelo mundo inteiro. Tem brasileiro que realmente é engenheiro, arquiteto. É impressionante. Esse foi um legado que o Brasil realmente conseguiu fazer. Como a gente não conseguiu dar sequência, eles acabaram indo embora do Brasil, né? Mas a gente formou muita gente boa nessa década do esporte brasileiro. Oscar, essa aqui é para você. Ó. No Brasil, há um gap na infraestrutura de locais para treino. Por que alguns atletas acabam realizando treinos no exterior antes de grandes competições? Tá, você falou tudo. Na tua pergunta já está a resposta. Porque os caras vão para o lugar que os caras treinam melhor, que tem estruturas melhores. Apesar de a gente se esforçar, a nossa estrutura nunca vai ser igual dos Estados Unidos. Você acha que o Cielo vive nos Estados Unidos? Para treinar melhor. Todas as pessoas que vão treinar em outros países vão para treinar melhor. Isso quer dizer que a gente não tem capacidade de ter lugares bons para treinar. Tem muitos locais bons no Brasil, mas não tem o suficiente. Por mais que o COB fez as estruturas para a Olimpíada, que não estão sendo usadas para nada, não é suficiente. Primeiro que o Brasil é assim, só os 19 primeiros é o futebol. 20º, aí vem o vôlei, vem o basquete, pentatlo nem se fala. Entendeu? É assim aqui no Brasil. O futebol ocupa tudo. Eu vou ter que discordar do meu ídolo. Ídolo. Vamos lá. Eu acho que o Brasil aproveita mal o que ele tem. A gente tem duas instituições no Brasil. Uma é o Sistema S, outra é as Forças Armadas, que não conseguem ceder isso à população e nem ao alto rendimento. Eu acho que se a gente tivesse uma parceria maior nas instalações, as Forças Armadas fazem muito, né? Eu treinei a minha vida inteira dentro do Forte São João, dentro da Escola Naval, a vida inteira, no Cefam, nas 3 forças eu treinei a vida inteira e sei que isso existe, mas poderia ser um apoio para as escolas, Sistema S e as Forças Armadas.
Quando o Oscar fala em treinar fora, eu concordo com ele, realmente a gente tem lá investimentos diferentes, mas principalmente você vai lá atrás do adversário, né? Atrás do cara que está do lado, na raia do lado, né, Oscar? No cara que é melhor na marcação, que vai te forçar a treinar mais. Eu lembro quando a gente foi jogar na Itália, o Oscar jogou em Caserta, eu joguei em Mantova. Cara, você está no dia a dia com os melhores do mundo, faz você fazer um salto de qualidade, e isso a gente fez com nossos atletas também, mandando para o mundo inteiro, e por isso eles saem. Mas eu acho que na base, não falando no alto rendimento, o Oscar está pleno de razão no alto rendimento, na base o Sistema S e as Forças Armadas podiam fazer uma parceria gigante com as escolas, e a gente tem muito... A pergunta foi sobre alto rendimento. Isso. Por que os atletas vão treinar em outros países? Essa foi a pergunta. Mas não é para criança. Para criança tá beleza como tá. Entendeu? O problema não é só a falta de infraestrutura, é falta de gestão e financiamento. Por quê? No Brasil, construir é fácil. Tem a tal da emenda parlamentar. Congressista aprova lá na Casa Civil, o Ministério do Esporte tem que pagar, e o Brasil construiu o Centro Olímpico, o Centro Nacional de Treinamento a rodo no país inteiro. Basta ver que no ano de 2000, no Brasil, pista de atletismo de competição tinham 3. O Ibirapuera em São Paulo, o Célio de Barros aqui no Rio de Janeiro, e você tinha a pista de Belém do Pará para competição. Tinham 3, faltava infraestrutura. Hoje em dia tem mais de 30 pistas de competição no Brasil. E o atleta precisa ir para o exterior, ir para Portugal treinar. Porque fizeram as pistas, fizeram os estádios, fizeram os ginásios, construir é fácil. A relação entre político e empreiteiro de engenharia é uma beleza. Basta ver o resultado aí da Lava Jato. Agora, construir uma coisa, manter, né, você ter formas de financiamento, de manutenção, de uso apropriado dessas instalações, é outra história. Como você citou, basta ver o legado olímpico, o Parque Olímpico, e por vários motivos que o Marcão já explicou, a coisa está praticamente abandonada. E eu acho que outro assunto também, Lázaro, é a formação de recursos humanos, né? Que foi um problema nosso no pré-Olimpíada, de 2008 a 2016. As escolas de educação física do Brasil, hoje, a gente fez uma pesquisa, o cara vai lá estudar educação física para ser personal da Bodytech, da Smart Fit ou de qualquer outra coisa. A gente não tem uma escola de treinadores, a não ser hoje a ABT ali no COB, para meia dúzia de esportes. A gente não tem treinador de saltos ornamentais, de tiro com arco, de pentatlo, de hipismo. Não tem, não existe essa formação. Isso não está nem no currículo das universidades, nem federal, nem estadual, nem privadas do Brasil inteiro. Então, você não ter recursos humanos, não adianta você ter as quadras, ter a pista e não ter um treinador, ou 2, ou 3, ou 5, por um Brasil desse tamanho, né? Olha, vou dar um toque aqui. A gente fala quase sempre dos mesmos esportes, né? Há uns 20 anos ou mais, nós abraçamos um esporte chamado ginástica rítmica desportiva, numa cidade do oeste do Paraná chamada Toledo. Nós conseguimos adaptar um silo de soja, tá? Arrumamos um piso de segunda mão, né? Vocês conhecem, acolchoado, como é que chama? E arregimentamos na cidade 600 meninas de 5 a 15 anos. Né? Trouxemos uma técnica russa, na época, e começamos a mexer nisso, mexer. Bom, a cidade se entusiasmou. Reunião da diretoria da empresa, tinha sempre o espetáculo das meninas. Né? Foram para Curitiba, se apresentaram para o governador. No fim, acabou sendo um projeto que criou campeãs paranaenses, campeãs brasileiras e competidoras olímpicas. Agora... Foram 4 vezes campeãs pan-americanas, 4 vezes, com a Bárbara Lanfranc lá de Toledo como treinador. Então, só que não é suficiente, não é mesmo? Na hora que você vai para uma Olimpíada,
uma menina lá do interior do Paraná, por melhor que você faça, mandamos até umas 2 ou 3 meninas para serem treinadas na Rússia, com apoio da empresa e toda a gestão da empresa em volta, né? Depois uma parceria até com o Itaipu, e depois, mais adiante, entrou o SESI também. Mas é um negócio que, se você pensa em retorno de mídia, é zero, a não ser localmente, né? Você faz um investimento, depois quanto foi a centimetragem de revista, de jornal, quantos segundos de televisão. Então, é um apostolado, né? Isso que está sendo feito lá no Recife é um apostolado. Agora, apóstolos eram só 12, né? E um ainda falhou, não foi? Eu gosto muito da polêmica, Furlan. Eu gosto muito da polêmica. Quando você fala num caso como esse, já te dou um minuto aí, Oscar, só complementar o Furlan aqui. Eu digo para você que isso não tem retorno porque o ovo e a galinha, porque os administradores são uma porcaria e o projeto, quando você passou para a mão da gestão da Confederação Brasileira, que está lá não sei aonde, no interior, não sei de onde, quem toca é o subprefeito da cidade, que eu sei que é o marido da presidente, ou o filho da presidente, que nenhum dos dois está no estatuto. Quando isso acontece, o projeto vem no papel de pão de volta para você. E no papel de pão, cara, não tem profissionalismo nenhum, não tem o que comprar de produto. Você faz porque você se deu, porque você gosta. Vocês encontraram uma treinadora em Toledo que realmente era especialista em GRD, depois o Grupo Croton ainda continuou ajudando, porque é da família, etc. Mas a gestão é muito amadora das pessoas que estão comandando. E aí o projeto é tão ruim que o empresário acaba indo embora. A verdade é essa. Enquanto eles não profissionalizar, vocês vão estar correndo da gente. Oscar, pois mas no vôlei, quando nós abraçamos aqui, tanto no feminino quanto no masculino, nós fomos parte da revolução. O time da Sadia foi campeão paulista N vezes, brasileiro, sul-americano e uma vez campeão mundial. E formou a base da seleção brasileira durante uma boa temporada. Mas é o que o Oscar está dizendo. É onde o clube é muito mais forte do que a federação e a confederação. A hora que a gente deixa o poder na mão da federação e da confederação, não vai rolar. Lá na Sadia, eu joguei muitas vezes na Sadia, em Chapecó. Cara, tinham 2 times profissionais. Possivelmente 2. Tinha Bradesco, Pirelli, Sadia e Chapecó. Era profissional realmente. A hora que a federação e a confederação tomar conta do campeonato, que ele não tem ninguém, Concórdia. É onde eu nasci. Exatamente, foi muito lá. Desculpe, Oscar, te cortei. Eu viajo muito pelo Brasil. Minha profissão me proporciona isso. Então, não é uma nem duas, não. Você vê estruturas que, porra, olha que bonito. Aí você vê lá, só tem redinha na trave, tudo. Aí você vê a tabela, não existe a tabela. Tem um toco assim e aqui não tem nada. Isso em muitos lugares. Não é um nem dois, não. São dezenas, talvez centenas de lugares. Não tem a tabela. Vôlei não precisa nem dizer, né? Porque não tem nada de vôlei lá. Tênis não é em pensar. Pentatlo é um sacrifício. É assim o Brasil, cara. E falar da vela. Que falar da vela. Esporte no Brasil é difícil. E a gente vive de milagre. Eu vou contar um caso aqui. Para aí, nós temos que terminar o nosso encontro de hoje com otimismo e perseverança, que não começa a baixo astral. Olha, será que esse papel que as Forças Armadas exercem e exerceram de abraçar atletas competitivos, será que tendo um presidente que se gaba de ter sido atleta ou de ser atleta, será que não dá para aproveitar esse lance? Não, e dar um... Não. Sem crítica. Eu não vou criticar ninguém.
O projeto continua. Na verdade, o ministro da Defesa foi quem, junto com a gente, montou, o Lars acompanhou, né? O general Fernando estava na estrutura da montagem dessa transição das 3 forças se juntarem a nós. É que as forças fazem uma parte. Ninguém no Brasil consegue bancar um atleta inteiro. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos desenhar um plano único, que o Brasil não tem mais, que todos botavam dinheiro no mesmo lugar, né? Então, uma parte do atendimento de um atleta, da Iane, por exemplo, uma parte era o Exército com o treinador. Aí a parte de ciência podia ser o Comitê Olímpico. A parte de viagem poderia ser a Confederação. Alguma coisa poderia ser universitário. No outro, você poderia ser um patrocinador. No nosso caso, a gente tinha alguns lá, né? Ela fez parte do time, eu acho que da Samsung ou da Nissan, um dos dois. Então, nós dividimos o custo, vamos dizer assim, mensal de cada preparação. E aí não é só o salário do atleta, né? Você tem saúde, você tem ciência por trás, você tem viagem, você tem alimentação, equipe médica, né? Todos os caras em torno. Então, a gente precisa no Brasil, novamente, é isso, fazer um plano único. Nosso plano estratégico está aqui, é para 10 anos, é para quantos anos forem. Quem tem quais responsabilidades, como é que a gente divide esse orçamento, igual você fez, né? Em todas as empresas que você passou, você conhece muito melhor do que eu o que eu estou dizendo. Só que vão ser stakeholders de fora que se unem para fazer um caminho só. Não adianta ficar o ministro querendo fazer uma coisa, o Exército querendo fazer outra, o patrocinador outra, o presidente da federação querendo ganhar voto. A hora que se junta todo mundo, cada um paga um pedaço, a gente consegue levar, pelo menos, o alto rendimento. Eu tenho muita dificuldade de ver a saída para a base, mas para o alto rendimento, a hora que você junta isso, você consegue andar um pouquinho. Eu fui premiado na festa do COB esse ano. Ali estão a maioria dos atletas uniformizados da Marinha e do Exército da Aeronáutica. Válido, completamente válido. Se o Exército tem capacidade de bancar um atleta, ele está bancando, validíssimo. Nós temos uma coisa que ninguém tem no planeta, que é a lei do esporte, lá, aquele lá que os caras pagam, mas só pagam para atleta de alto rendimento. Quem deveria receber esse dinheiro aí seriam os que estão lá embaixo, que não têm a chance de virar um atleta. Mas eles que deveriam receber esse dinheiro. No Brasil, é ao contrário. O governo tem uma lei ótima, que não tem em nenhum lugar do mundo, mas só paga para os caras de alto rendimento. Então, os militares fazendo esse papel aí, válido. Bom, pessoal, está chegando já nas 8 horas, nós vamos ter que encerrar. Esse papo está uma delícia, por mim, poderia passar horas, né? Ouvindo a opinião de vocês, extremamente válida, são ícones do esporte. Nós tivemos o primeiro debate nosso no dia 10 de junho, tendo o Gustavo Borges, o Albatroz, né, da natação, André Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, e representando os empresários, João Paulo Diniz, ele que tem intimidade com o esporte. No segundo debate, no dia 4 de agosto, foi com Bernardinho, Flávio Canto, do judô, e o empresário Rogério Melzi. E hoje, chegando a esse nosso terceiro debate. Nós faremos ainda o 7º Fórum Líder do Esporte, envolvendo todos, está previsto para o dia 26 de outubro. E eu deixo a minha mensagem final aqui de otimismo. Apesar do Brasil estar muito aquém daquilo que nós desejamos, já está muito além, por exemplo, da Olimpíada que eu, Oscar e Marcão estivemos juntos em 84, onde o amadorismo prevalecia, era paixão, a estrutura era muito pouco. De lá para cá, o Brasil aprovou uma lei de incentivo do esporte, lei de Bolsa Atleta, programas das Forças Armadas no esporte, os atletas que, junto com os empresários, o Pacto pelo Esporte e o Lead Esporte teve um papel nisso, na mudança da Lei Geral do Esporte, que é a Lei Pelé, os artigos 18 e 18A, delimitando o mandato dos nossos dirigentes em, no máximo, 4 anos, com uma única recondução, a participação de atletas no processo decisório de, no mínimo, 1/3, mesmo que ainda tenha um casuísmo, que nós vamos derrubar, com certeza. Então, houve um avanço no esporte brasileiro. Eu prefiro ficar otimista que as mudanças estão vindo para melhor. O Comitê Olímpico do Brasil, que antes a eleição era monocrática, aclamação de um único candidato, porque não conseguia nem ter um segundo, agora tem 3, eram 4, agora são 3 na disputa nas próximas
O Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma das melhores estruturas do mundo para treinamento no Centro Nacional, lá em São Paulo, da Imigrantes. Os clubes se aglutinaram no Comitê Brasileiro de Clubes, que estão resgatando os campeonatos brasileiros interclubes, que tinham desaparecido em várias modalidades. Eu vejo um cenário de otimismo. Agora, realmente, o atleta tem que assumir o protagonismo dessa atividade. Que o Marcão falou, tem que ter participação efetiva no seu clube, tem que assumir a federação estadual e acabar com esse coronelismo que nós temos das federações que mandam nas confederações. O processo está acontecendo. E vocês que estão aqui têm uma capacidade de formar opinião muito grande. Ícones, Oscar, Marcão, Iane, e esse é o nosso compromisso do Lead Esporte, de gerar esse debate para que a gente possa avançar para um esporte brasileiro melhor. E aqui eu passo a palavra para o nosso chairman, ministro Luiz Fernando Furlan. Olha, depois do seu resumo, né, eu não tenho nada a acrescentar. Vocês são pessoas especialíssimas e eu gostei muito de participar, procurei não atrapalhar, não é? E acho que foi um esquenta para o nosso fórum, onde eu espero ter todos vocês lá. E daí sim vamos, viu, Johnny, buscar uma motivação também, e destaque e divulgação, para que nós saiamos desse nosso Fórum do Esporte com algumas propostas construtivas e que possam motivar todos esses públicos que aqui foram mencionados. Olha, da minha parte, uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado, Furlan. Exatamente isso. Já para encerrar aqui, acho que o nosso objetivo é buscar resultados, né, Furlan? Então, unir todos aqui para estarem juntos nesse encontro, para que a gente saia de lá com resultados. Então, me resta aqui agradecer muito, Iane, Oscar, Marcos, obrigado por estarem aqui conosco e debater com todos que nos acompanharam. Minha admiração a vocês, o Hugo, Neco, Marcelo, obrigado pela participação no debate, trazendo esses pontos. Furlan e Lars, meu agradecimento gigantesco aqui, ambos, pelas suas conduções. Então, muito obrigado a todos, uma boa semana e vamos em busca de resultados aí para o nosso esporte. Obrigado.